noite com sobras, o Palmeiras é campeão da Copa do Brasil. A molecada de novo com o titio Felipe Melo. Foi um jogo bem legal do Palmeiras e uma vitória tranquila sobre o Grêmio. 4 títulos do Palmeiras da Copa do Brasil. E olha, antes de ir pro break, o Chico Lang tá desesperado. Porque o Palmeiras tem 3 vagas para Libertadores. De campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e o 7º lugar do campeonato. Será que não podia passar uma pro Corinthians? Não, nós vamos pro intervalo, a gente volta já. Ok, amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado, e boa noite aos nossos telespectadores do Mesa Redonda. É o seguinte, hoje tem muitos presentes legais aqui para vocês de casa. Olha só, primeiro presente, um kit do Paulistão, utensílios para pipoca, almofada, balde, 2 copos, mais o boné da CrossFox, tudo isso para você curtir aí na sua casa. E também, com todos os kits, vai a máscara da CrossFox, tá? A gente pediu, o Flávio Prado pediu e eles mandaram pra gente a máscara, que é muito bonita e feita aí seguindo todos os protocolos, tá? Eu já peguei essa pra mim. Segundo presente da noite, presente da Topper em parceria com a loja Gold Placa de Santo André, mais o boné da CrossFox. Terceiro presente da noite, camisa alusiva do São Paulo, tamanho G, mais um boné da CrossFox. Olha que bonita essa aí, tamanho G, tamanho do primo. E se a gente entrar nos Trending Topics, nos assuntos mais comentados lá do Twitter, camisa do Palmeiras, tamanho M, a camisa do Everton, né, primo? Mais o boné da CrossFox. Mas o primo só vai deixar a gente dar de presente se entrar nos Trending Topics. Ou seja, você tem que colocar bastante hashtag Mesa Redonda no Twitter. E fica ligadinho no Twitter, porque eu vou me comunicar com você. Se você estiver assistindo o programa, você tem mais chances de concorrer. A enquete de hoje do site gazetesportiva.com é a seguinte, para você ir lá e votar. Apagou o meu computador, mas não tem problema, eu leio aqui na televisão. Quem é o principal destaque do Palmeiras no título da Copa do Brasil? O Abelzinho Ferreira, o Rafael Veiga, Luiz Adriano ou Gustavo Gomes? Vote lá no site gazetesportiva.com. Flavito. Bacana, legal. Hoje está tudo pra gente entrar no Trend Tops, né? E deixa eu falar mais uma coisa, Flávio. Pro pessoal que tá em casa, seguir o Mesa Redonda no Instagram. Isso. Que agora nós temos a nossa página no Instagram, @MesaRedondaTV. E também se inscrever, ativar o sininho também do nosso canal do YouTube do Mesa Redonda, youtube.com/Mesa Redonda, sempre com conteúdos especiais que estão bombando durante a semana. E parabéns pro meu tio Sérgio Roberto, que é palmeirense e tá feliz da vida com esse título do Palmeiras, né, tio? Te amo. Legal. Vamos fazer o seguinte, antes de apresentar esse timaço que nós temos aqui, vamos ouvir o técnico campeão, Abel Ferreira, falando ao vivo aqui no Mesa Redonda. Vamos lá. Thomas, quando eu falar a rua está completamente vazia, se você quiser... Tá com problema no áudio, vamos ver, a gente vai já consertar isso e tentar, né? Não depende da gente, tá saindo lá da sala de imprensa do Palmeiras, assim que tiver ok, se estiver ok, a gente coloca a palavra do Abel Ferreira, que está ao vivo nesse momento, falando sobre mais uma conquista do Palmeiras. Falar em conquista do Palmeiras, o nosso convidado de hoje tem muita história bacana para contar e muitos títulos na carreira também. Fazendeiro, dançarino, coveiro, volante de qualidade e um homem sempre atento, sempre com um olho no peixe e outro no gato. Alexandre da Silva Mariano, mais conhecido como Amaral, depois ele explica o porquê do apelido aí, foi um dos grandes personagens do nosso futebol nas décadas de 90 e 2000. Jogou na seleção, no Vasco, no Palmeiras, no Corinthians, na Itália e tá até hoje procurando o baixinho Romário. Mas o caminho da bancada do Mesa ele achou direitinho. Seja bem-vindo, Amaral! Boa noite, querido Amaralzinho, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Botaram até o Romário ali, pra me lembrar, Emílio. Legal. Ô, Amaralzinho, você foi campeão da Copa do Brasil? Não, fui vice, né? Por causa do Milho ele não jogou. Aquele jogo lá contra o Cruzeiro, era pro Milho ter jogado. Aí o Milho assinou o contrato, foi com quem mesmo, Milho? São Paulo. O São Paulo não nos abandonou, na véspera. Pegou a mochilinha, saiu da concentração. Você vai pra onde, Milho? Eu vou pular o muro, mas não agora. E essa notícia, boa noite a todos. Essa notícia, essa saída do Palmeiras
a volta dele para o São Paulo, o Miller me deu de primeira mão lá em Ribeirão Preto. No campo do Comercial, estava eu lá no treino, Palmeiras, um jogo importantíssimo, acaba o treino, história de bastidor. O Miller, Garrafa, chega aí, encostamos na placa de publicidade, na época eu trabalhava na Rádio Globo, ele falou assim, avisa na sua rádio que segunda-feira eu vou me apresentar no São Paulo. Mas você imagina uma notícia dessa, uma bomba dessa... Parecia brincadeira, né? E aí vamos voltar lá pro Allianz Parque, o Abel Ferreira agora falando. Vamos lá. Motivados para derrotar os líderes, os campeões, e nós temos de estar preparados para isso mentalmente. Nós, clube, nós, estrutura, nós, treinadores e nós, adeptos. E digo já com toda a frontalidade e com sinceridade, vai ser muito difícil repetir outra época igual a esta. E é bom que as pessoas tenham essa noção. Agora, o que nós vamos fazer, e aí é a minha obrigação da estrutura e de todos os nossos patrocinadores também, criar todas as condições para que esta equipa continue a crescer, para que este clube continue a crescer, porque só assim nós nos conseguiremos manter no top. E não é só dois, este clube nos últimos anos tem sido vencedor e nós queremos continuar a juntar títulos. Agora é bom que todos nós tenhamos essa noção que o próximo ano será um ano difícil, será um ano especial e será um ano onde teremos seguramente muito mais dificuldades. Veremos se estaremos todos, ou seremos todos um em todos os momentos, porque é muito fácil agora ser de Palmeiras, é muito fácil dizer que o treinador é bom, é muito fácil dizer que a estrutura é espetacular, que os jogadores são os melhores do mundo, mas eu quando criei esse slogan de todos somos um, eu disse isto aos jogadores, quando perdemos no Mundial, quando nos criticaram, o todos somos um entra também aqui, entra em todos os momentos, e nós, o verdadeiro palmeirista, é assim que se diz? Palmeirense, desculpem, estava aqui com dúvidas, o verdadeiro palmeirense tem que ser palmeirense em todos os momentos. Em todos os momentos. E é isso que nós precisamos, cada vez mais, nos bons e nos maus momentos, mostrar que, de facto, somos verdes e que somos diferentes. Pergunta do Ciro Campos, do Estadão. Abel, quando você ganhou a Libertadores, recebeu até ligação do presidente de Portugal. Que repercussão você acredita que essa nova conquista terá no seu país? Dizer-vos uma coisa, há um valor que meu pai me ensinou, e a minha mãe também, que é a gratidão. Eu não esqueço as minhas raízes, é um orgulho tremendo ser português. Sinto mais do que nunca o facto de ser imigrante ser português, mas não posso esquecer que foi o Brasil que me abriu portas para ganhar troféus. E jamais esquecerei isso. Se me perguntas se no passado imaginei vir para o Brasil ganhar troféus, se calhar diria-te que não. Mas depois do que tudo aconteceu, seria para mim muito difícil, conhecendo os meus valores, os meus princípios, que não sentisse a gratidão pelo Brasil e de forma especial pelo futebol brasileiro e mais especial ainda pelo Palmeiras, porque abriu-me e deu-me a oportunidade de também colecionar os meus primeiros títulos e isso ninguém apagará, ficará para sempre gravado na minha memória e seguramente também no meu coração. Pergunta do Gabriel Iocota, do Verdazo. Qual foi a diferença de postura do time hoje em relação à partida diante do River Plate? Visto que hoje a equipe também levou uma pressão nos primeiros minutos, mas depois se impôs e manteve o controle. O Palmeiras melhorou nesse aspecto? Boa pergunta. Eu pergunto o seguinte, porquê é que vocês, em vez de falar do River, que foi a derrota que nós tivemos aqui em casa, a dizer assim, esta equipa só perdeu um jogo em casa que foi com o River. Portanto, vai ser difícil alguma equipa passar aqui. E não, foram avivar o River, avivar o Grêmio do ano passado. Mas qual é o problema? Nós sabemos que num jogo de futebol nós convivemos com isso, mas depois só olhas para o lado que queres, não é? E as pessoas preferiram passar a imagem e buscar lembranças do passado, que o Grêmio ganhou aqui, fez uma virada na Libertadores, que o Palmeiras perdeu aqui com o River Plate. Não. O que as pessoas têm que dizer é o seguinte, esta equipa em casa tem sido invencível. A única equipa que ganhou aqui foi o River Plate, que foi eliminada de estar na final da Libertadores. Para mim, a melhor equipa que já trabalha muito com o mesmo treinador. E nós temos que trabalhar isto mentalmente. E pelo outro lado, quando dizem que nós perdemos em casa com o River, eu tenho que dizer aos meus jogadores que foi a única equipa que nos derrotou aqui em casa foi o River. Dizer-lhes que o Grêmio que revirou aqui, dizer-lhes a eles que uma das melhores primeiras partes que fizemos desde que eu sou treinador foi aqui em casa com o Grêmio. Podemos ter chegado ao intervalo com o jogo resolvido. Agora, isto já vos disse, são jogos diferentes, cada jogo tem uma história e a nossa equipa, quer na ida, quer na volta, teve
a maturidade competitiva suficiente para saber lidar com este momento de vantagem e chegar aqui e impor o nosso jogo de forma sólida, de forma eficaz, perceber que o nosso adversário teria que arriscar e aproveitar também os momentos certos para poder ferir o nosso adversário. E a mensagem que lhes passei: nós estamos aqui para fazer golos, nós temos que fazer golos, e podem-nos perguntar que eu lhes disse que a melhor defesa neste tipo de jogos é o ataque, e foi isso que nós conseguimos cumprir todos dentro do campo, que foi fazer 2 golos para fechar esta eliminatória aqui em casa. Até sobre isso, pergunta do Rafael Delmanto, da mídia palmeirense. Defensivamente, o Palmeiras hoje é uma equipe muito sólida, sofre poucos gols. Fecha na porta, fecha. Você acha que essa é a grande virtude dessa equipe? Desculpa, não podes repetir? Posso repetir, claro. Defensivamente, o Palmeiras hoje é uma equipe muito sólida, sofre poucos gols. Você acha que essa é a grande virtude do Palmeiras? A nossa forma de atacar depende da nossa forma de defender, e a nossa forma de defender depende da nossa forma de atacar. Mas já o disse, o nosso centroavante é o nosso primeiro defesa. Fecha a porta, fecha a porta. Não dá. O nosso primeiro atacante é o nosso primeiro defesa, e o nosso goleiro é o nosso primeiro centroavante. E é a partir daqui que nós cimentamos o jogo. Isto é fruto de um jogo coletivo. Nós somos uma equipa sólida, somos uma equipa organizada, mas que tem muita força também no ataque, e é isso que nós procuramos fazer. Quer a defender, quer a atacar, impor o nosso jogo. Quando temos bola, temos de ter calma e tranquilidade para impor o nosso jogo, e quando não temos de ser altamente competitivos para defender os caminhos para a nossa baliza e depois sair também e poder puxar também contra-ataques quando assim for. Pergunta do Felipe Silva, do Portal IG. Você apostou no Wesley e começou as 2 finais com ele. Hoje ele foi o mais participativo no ataque e fez o gol do título. Desde que chegou ao Palmeiras, você enxergava esse potencial nele? Nós tivemos azar de quando chegamos aqui, tivemos logo o Wesley que ficou lesionado, como já disse, o Verão com problemas, temos muitos problemas nas alas, que nos levou a ir contratar o Breno. Quando cheguei também... Que maravilha, hein? Ao vivo, o banho do Abel Ferreira. Muito bom. Gelado, né, esse banho? Nossa Coitado, Senhora. até saiu do ar a coletiva dele. E por isso que ele tá falando, bom, fecha a muito porta, bom. fecha a porta. Fecha a Derrubou tudo lá, né? Olhou o equipamento todo. Nós vamos continuar lá no Allianz Parque. O Alexandre Silvestre vai contar pra gente a história do jogo e dar as informações, já que ouvimos a fala e o banho do Abel Ferreira. Boa noite, Alexandre Silvestre. Fala, Flávio, Michele, mesa redonda, um abraço para todo mundo. O meu time não ganha nada, nem o seu, Flávio, mas o time que eu acompanho profissionalmente ganha quase tudo, só não conquistou o Mundial. Palmeiras tem tríplice coroa na temporada, Paulistão, Libertadores, a Copa do Brasil agora há pouco, o tetracampeonato da Copa do Brasil. Abel Ferreira, hein? O cara chegou faz 4 meses e já papou 2 títulos. Títulos de peso que muitos treinadores perseguem a vida toda, Flávio. Antes de falar do jogo, quero só dar uma passeadinha, vou ficar de lado aqui para o Vitinho mostrar. Ó, a arena do Palmeiras, todo o espaço aqui com uma espécie de mosaico 360 graus. E lá em cima, que de fato é campeão. Não sei se dá para o Vitinho girar bem a câmera aqui pra gente. Ó, vou voltar um pouquinho, ó, no anel superior. E aí, pro lado direito, vocês vão ver, de fato é campeão, o mosaico com menção ao hino do Palmeiras, que é belíssimo, é maravilhoso. Embaixo no gramado, a galera desmontando o palco da premiação, os resquícios da premiação, que teve, além do Palmeiras tetracampeão, ainda teve o Everton, o melhor goleiro da competição, o Wesley, são prêmios individuais, o craque do jogo, fez até gol, né? E o Rafael Veiga, que fez uma jogada espetacular no gol que abriu o placar hoje à noite aqui no Allianz Parque. O Rafael Veiga, considerado o melhor jogador da Copa do Brasil 2020, eu diria 20/21. Agora, dentro das 4 linhas, o Palmeiras sofreu um pouco no começo. O Grêmio veio para cima com tudo, tocando muito rapidamente a bola.
de uma maneira vertical. Logo de cara o PP por um passo não abriu o placar, numa jogada pelo lado direito. Depois o Palmeiras explorando o contra-ataque, teve chance com o Rony, recebeu um presentaço e demorou para decidir se chutava, se cortava o zagueiro, tomou a prensada do zagueiro Paulo Miranda, acabou desperdiçando uma boa chance. O Maicon também teve, numa jogada pela meia esquerda, uma grande oportunidade para abrir o placar, mas demorou também para decidir o que fazer e foi travado pela zaga do Palmeiras. Palmeiras que depois arriscou mais ou menos da metade do primeiro tempo para o fim do primeiro tempo, chutes de longa distância com o Zé Rafael, com o próprio Rony, com o Rafael Veiga, e na volta do intervalo tudo muito legal para o Palmeiras, assim que o Rafael Veiga, como se diz hoje, né? Box to box, pegou a bola aqui na intermediária defensiva, já saiu limpando, carregando de cabeça erguida, com muita categoria, levou a bola até a área do Grêmio e aí entregou de bandeja para o garoto Wesley, um brinde para esse menino que estourou o joelho ano passado, ficou de fora da final da Libertadores, do Mundial e fez gol hoje aqui na decisão abrindo o placar. E no segundo tempo, mais para o finalzinho da partida, o Grêmio até tentou, né? Empatar a partida, mas não tinha mais força. E no finzinho, os jogadores que saíram do banco, William Bigode, assistência para o Gabriel Menino, que é outro belo jogador. Aliás, o Gabriel Menino que fez o segundo gol e o Wesley que fez o primeiro, na minha opinião, simbolizam esse momento do Palmeiras de apostar na base, não é de hoje, né? O Palmeiras revelou grandes jogadores, o Luxemburgo começou isso no início do ano passado, dando oportunidade para esses meninos, e esses meninos hoje decidiram a favor do Verdão e vem fazendo ótimas partidas ao longo desta temporada diferente, estranha, que invadiu o ano de 2021. Palmeiras é tetra e agora já se prepara para recomeçar para começar uma nova temporada para valer, porque quinta-feira aqui mesmo, Flávio, tem Palmeiras e São Caetano pelo Campeonato Paulista. Os principais jogadores vão ganhar umas 2 semanas de folga, mais ou menos, e o Verdão vai entrar com a molecada, com um time bem reserva, tá bom, Flávio? Legal, Silvestre. O Palmeiras, daqui a um mês, exatamente de hoje a um mês, começa a disputa da Recopa com Defensa e Justiça. São 2 jogos e depois tem a abertura da temporada 21, o jogo contra o Flamengo, a Supercopa. Então o Palmeiras pode ganhar, em curtíssimo prazo, mais 2 títulos. Ele pode ganhar a Recopa Sul-Americana e a Recopa Brasileira. Mais um repórter daqui do Mesa Redonda, lá no Allianz Parque, agora do lado de fora, Marcelo Bazejo. Muito boa noite para você. Boa noite, Flávio Prado, a todos os amigos que acompanham o Mesa Redonda. A gente fala diretamente da Rua Palestra Itália, aqui na porta do Allianz Parque, de onde há pouco o Palmeiras se sagrou campeão da Copa do Brasil. E olha, a atmosfera aqui na frente do estádio é completamente diferente de qualquer outra oportunidade em que o Verdão se sagrou campeão. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista, o Thomas, dar uma geral por aqui, ó. Todos os comércios fechados, apenas um mercadinho foi autorizado a abrir durante o dia, mas também já está fechado. Bares, comerciantes e ambulantes também estão sofrendo bastante com essa proibição do governador João Dória. A Polícia Militar bloqueou todas as vias de acesso da Rua Palestra Itália, então a gente só vê os residentes da rua com a camisa do Palmeiras transitando por aqui. Mas realmente é uma atmosfera completamente diferente de qualquer outra vez que o Palmeiras se sagrou campeão, viu, amigos? Ah, mas perfeito, perfeito. Comemorações, ok, maravilha, título ótimo, parabéns ao Palmeiras, linda conquista, mas não tinha sentido a aglomeração. Parabéns ao trabalho que foi feito, não, o tempo inteiro isso foi controlado, parabéns, foi ótimo, fiquei muito feliz com isso. Bom, vamos bater a nossa bolinha aqui? Miller, boa noite. O Abel já está definido como um técnico histórico do Palmeiras, claro, pelos títulos sim, mas você já vê a cara dele como um técnico de alto nível? Boa noite, Flavito. Com certeza, o Abel conseguiu dar um padrão de jogo para a equipe, né? Claro que já havia um trabalho muito bom, bem feito pelo Vanderlei, né? Com os jogadores da base, mas eu acredito que o Wesley, esse garoto da base, que é um grande jogador, e dificilmente, claro, vai ficar muito tempo no Palmeiras,
Ele hoje fez a diferença, tinha machucado, mas é um jogador que, se tiver uma continuidade, ele será um dos grandes craques do futebol brasileiro, né? É claro que o único time que pode vencer o Palmeiras, eu acho que é o Flamengo. E o Palmeiras está de parabéns porque nas 2 partidas contra o Grêmio jogou bem, mereceu a vitória. Hoje foi uma final muito fácil. Não fácil porque o adversário é fraco. Fácil porque o Palmeiras fez ser fácil o jogo, né? Eu assisti boa parte do segundo tempo e na medida que o Abel fez as mudanças necessárias, né? O Gabriel Menino, que estava no banco, entrou e fez o segundo gol, decretando o título da Copa do Brasil para o Palmeiras. Acho que o Palmeiras está de parabéns porque tem um elenco qualificado e, é claro, né? Deve reforçar muito mais porque a partir dessa semana, Garrafa, a temporada do Palmeiras começa, de 21, né? O Tostão escreveu hoje na Folha, o Tostão é ótimo, né? Eu gosto muito de ler o que ele escreve, falando sobre o elenco do Palmeiras, que o Palmeiras tem 2 jogadores do mesmo nível para cada posição. Ele não é tão brilhante quanto o Flamengo, mas o Flamengo, quando perde um jogador, tem uma dificuldade maior. Ele fala que só não tem um goleiro igual, também, mas o Jailson é um ótimo goleiro, e fala do Vinha. O Vinha que também, agora voltou o Vitor Luiz, acho que a coisa vai poder andar. Mas fora isso, é um elenco mais ou menos equânime. Talvez passe por aí também esse segredo do Palmeiras. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Flávio. Boa noite, amigos do Mesa. Eu acho que o Palmeiras ele tem um bom elenco, um elenco competitivo. Eu confesso que, em termos de qualidade, eu acho o Flamengo melhor, mas isso não significa resultado. Tanto que veio o Flamengo aí na temporada, foi campeão brasileiro, mas não apresentou o mesmo futebol do ano passado. Sobre a pergunta que você fez do Abel Ferreira, eu não posso ser contraditório, né? Eu normalmente avalio performance e não necessariamente resultado. Em termos de resultado, obviamente o Abel está na história do Palmeiras, ganhou Libertadores e ganhou Copa do Brasil, 2 títulos logo em seguida. Mas o futebol do Palmeiras eu acho competitivo, mas ainda não me faz convencer que o Abel é um técnico histórico. Não é a mesma coisa do Jesus no Flamengo, embora também ele não tenha o mesmo elenco. Não é a mesma coisa do Luxemburgo no passado, quando o Miller estava lá, Amaral estava lá. Não vejo ainda. Isso não significa que não possa vir a ser. Só não quero ser precipitado. Eu acho que o Abel é um bom técnico, ele tem mérito na conquista, mas eu acho que esse mérito ele é compartilhado com os demais jogadores. Acho que o Renato Gaúcho, se for convidado para ir para Portugal, ele bate no cara, né? Ele não pode ver português. Nossa senhora, o que ele se ferra com português é um negócio impressionante. O Celso estava falando sobre contratação e o Palmeiras está falando em Borré. Meu caro Alexandre Silvestre, voltando aí para o Allianz Parque, tem alguma informação sobre o Borré? Tem sim, Flávio. Você sabe que, diante dos protocolos aí por conta da pandemia, o trabalho do que já estava bem difícil, né, de uns tempos para cá, está muito mais limitado, né? A gente fica aqui nessa área de imprensa no estádio e não pode circular muito. Agora, eu no intervalo do jogo desci para dar uma voltinha, para dar uma respirada aqui embaixo e na verdade eu não desci para respirar, eu desci para fazer algo o oposto de respirar, foi para fumar, para falar a verdade, mas beleza. Cruzei com o Anderson Barros, que é o diretor executivo do Palmeiras, que poucas entrevistas concede, e perguntei para ele, no caminho da descida do elevador aqui do sexto, lá para o térreo baixo, como é que estava a história do Borré, do jogador do River Plate, atacante da seleção colombiana, e ele disse que o Palmeiras continua tentando, mas é muito complicada essa operação, vários times querendo esse jogador que está valorizado, o próprio São Paulo em cima, outras equipes de fora, o River Plate também quer receber um dinheiro, o próprio Borré quer deixar uma parte em gratidão. Então o clube que for contratá-lo precisa não, mas deveria, né, no entendimento do jogador, deixar uma satisfação financeira, digamos assim. Então é difícil, mas ele não descarta essa possibilidade. Borré não está nem quente, nem frio. E para eu encerrar minha participação, Flávio, se você me permite, eu perdi meu avô materno, seu Ito, ano passado. Ele foi para o céu ano passado. E ele que me ensinou a ser apaixonado por futebol. Só que eu não torço pro time dele, né? Ele é palmeirense, ele deve estar muito feliz lá em cima com essa campanha maravilhosa do Palmeiras na temporada, tá bom, Flávio? Um beijo, seu Ito. Tchau.
Legal, legal. Obrigado, Silvestre. Ô Flávio, eu acho legal destacar, tem uma matéria no site gazetesportiva.com, você estava questionando o Abel Ferreira, né, se ele já entra para a história do Palmeiras ou não. O Abel Ferreira é o primeiro técnico, desde Lucha e Felipão, a ser campeão mais de uma vez pelo Palmeiras. Então, essa matéria feita aqui pelo nosso time da Gazeta Esportiva mostra que desde 1976, ser campeão pelo Palmeiras era quase uma exclusividade desses dois treinadores. E só agora o Abel Ferreira conseguiu esses 2 títulos e tem mais títulos aí que podem estar chegando. Então, tá lá no site gazetesportiva.com. Apesar de Celso Cardoso não gostar do Abelzinho, é bom colocar que ele tirou uma hegemonia aí do Felipão. Você que causa aí, depois aí fica todo mundo na rede. Boa noite, campeoníssimo Fernando Praz. Que prazer recebê-lo aqui no nosso Mesa Redonda. Fernando Praz parou com o futebol e agora nos concede essa entrevista, esse bate-papo bacana. Boa noite, Praz, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Legal, Praz. Por que você resolveu parar? Dava para você continuar, você estava jogando aí em bom nível no final da temporada, até não estava como titular no Ceará, mas a gente sabe que você teria capacidade para seguir. Como é que foi essa história de resolver parar com o futebol, Praz? Bom, foi uma coisa pensada não de uma hora para outra, né? Em 2019 eu já tinha conversado com a minha família e dito que eu jogaria mais 2020, né? Acabou se estendendo um pouco por causa da pandemia. Mas é uma série de fatores, né, que te levam a parar, não só a parte física, a parte mental. Esse calendário agora com essa pandemia também dificultou um pouco as coisas, né? Eu, por exemplo, joguei em 6 meses 52 jogos no Ceará, né? É muito jogo, pouco treino, e para um jogador, eu sempre fui um cara que precisei treinar muito e com a idade mais ainda, treinar, recuperar. E eu já não tinha tempo para fazer isso, né? Ou eu treinava, ou eu descansava, ou eu recuperava. Então, foi uma das coisas que me fizeram parar. Mas eu já vinha com esse combinado, vamos dizer, com a minha família, de jogar mais 2020 e encerrar a carreira, até porque também eu estou fazendo, no mês de julho, agora 43 anos, né? Legal. E conquistou grandes títulos, deixa o nome muito bonito no nosso futebol. Em cima do que o Praz falou, o Palmeiras hoje completou 79 jogos. 7-9 na temporada 2020. Celso Cardoso, o grande Fernando Praz com a gente. Bom, Fernando Praz, mais uma vez seja bem-vindo ao Mesa Redonda. Eu sou um admirador do seu trabalho, não só como goleiro, mas também como líder. E a propósito, essa liderança que você construiu atuando como profissional, como goleiro, você pretende usar também daqui para frente? O que você pensa em termos de futuro? Boa noite. Eu não peguei o começo da pergunta, mas o final eu peguei. Eu jogo futebol desde os 11 anos, né? Então são 32 anos. É difícil me ver em alguma coisa fora do futebol, né? Mas, para ser sincero, parte de campo, treinador, auxiliar, treinador de goleiro, não me vejo. Se eu continuar no futebol, que eu devo continuar, deve ser uma função fora das 4 linhas, né? Mas ainda, uma semana que eu parei de jogar, né? Ainda não tenho nada definido ainda, não. Mas tem muita rodagem, muita vivência. O querido Amaral está aqui com a gente e também vai bater um papo com o Fernando Praz. Amaral, conta para ele como é que é a aposentadoria, parar do futebol. Aposentadoria não aposentei ainda não, né? Se tiver uma vaguinha a gente joga, né, Fernando? Mas também é uma satisfação falar com o Fernando. Admiro ele desde o Vasco, fez a grande história no Palmeiras, foi campeão também da Copa do Brasil, batendo aquele pênalti, né, Fernando? Que eu abri até o olho, achei que a bola ia fora, foi pro gol, eu vibrei pra caramba, né? E parabéns pela sua carreira, viu? Que Deus continue abençoando a sua vida. Não se afasta no futebol, não, porque você faz a diferença, você é o cara. Obrigado, Amaral. O Amaral tem uma história linda também, né? Vasco, Palmeiras, Parma. Cara, eu provavelmente vai ficar no futebol, né? É difícil, o Amaral sabe como é que é. A gente vive isso intensamente durante a nossa carreira inteira, né? E a gente, entre aspas, é até impedido de conhecer coisas novas, porque a gente vai viajar para onde quer que seja, Europa ou dentro do Brasil, e as pessoas acham que a gente conhece muita coisa, a gente não conhece. Às vezes a gente não consegue nem se relacionar com outras pessoas que estão no mesmo hotel, porque é uma blindagem muito grande, né? E isso acaba te limitando muito
o teu horizonte de visão, né? Então, quando tu sai do futebol, acho que quando tu para de jogar, tu consegue também abrir um pouco teus horizontes, teus círculos de amizade, né? E consegue ver a vida por uma outra perspectiva, né? Ô Praz, dá só um minutinho pra gente. Agora há pouco nós elogiamos a tranquilidade lá nas proximidades do Allianz Parque. Parece que a coisa mudou um pouco. Olá, Marcelo Baceggio. É isso, Flávio, a gente está de volta agora fora da Rua Palestra Itália, ali no início da Avenida Sumaré. Vou pedir para o nosso cinegrafista Tomás mostrar. A aglomeração no posto de gasolina é muito grande. Um dos ônibus que percorrem a Avenida Sumaré está parado aqui, não consegue prosseguir o seu itinerário. Muitos torcedores, os ambulantes fazendo a festa, vendendo, aproveitando para vender. E a polícia faz o que pode, porque não é possível controlar essa multidão. As festas costumam acontecer na Rua Palestra Itália. Desta vez, coube ao palmeirense vir para o início da Avenida Sumaré, no fim do viaduto Antártica, e aqui se forma uma grande aglomeração de torcedores bastante eufóricos, viu, amigos? E muita gente, inclusive, sem máscara, ou seja, que Deus proteja as famílias deles, né? A mãe, o pai, o avô, a avó, que realmente é além de uma irresponsabilidade, o problema não é nem com eles. A gente não deseja nada de mal para eles, apesar de serem idiotas. Mas pai, mãe, né, essas pessoas, elas acabam sendo vítimas dessa idiotice dessas pessoas que têm a menor noção de nada. A pandemia está no pior momento aqui no Brasil. Meu caro, obrigado, Baceggio, obrigado, viu? Qualquer coisa registra aqui pra gente, aberto o tempo inteiro para você. Obrigado. Meu caro Garrafa, o Fernando Praz segue aqui com a gente. E um belo entrevistado, né, Flávio? A gente na cobertura diária, quando o Praz jogava aqui no Palmeiras, quando a assessoria já tirava o Praz para conversar com a gente, já era uma alegria, né? Pô, vamos ter o Praz, então a gente vai ter uma entrevista legal. E, ô Praz, eu gostaria que você falasse um pouquinho desses técnicos estrangeiros. O que está acontecendo com o futebol brasileiro? Ó, Miguel Ramírez chegou agora para Inter, Cudê estava no Inter, Abel Ferreira, Palmeiras, Jesus, Flamengo, Gesualdo, o Ariel Roland que estreou ontem, o Crespo no São Paulo. E um detalhe importante, nos últimos 2 anos, os portugueses, o Jesus e o Abel, conquistaram 4 títulos importantíssimos, né? 2 campeonatos brasileiros, uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Estamos com algum problema com os técnicos brasileiros? É o momento apenas. O que você pensa sobre isso, Praz? Olha, eu acho que em cima de uma tentativa muito exitosa do Flamengo, abriu as portas para muitos técnicos, né? Agora, é difícil falar de nacionalidade, né? Tem técnico no Brasil bom e ruim, tem técnico lá fora bom e ruim. Óbvio que se tem agora um foco muito grande no mercado estrangeiro, em virtude do sucesso que o Flamengo teve e agora o Palmeiras, né? E o Brasil trouxe 2 treinadores ano passado, falando, né, do começo dessa, que foram o Jesus e o Sampaoli. 2 treinadores tops, né? Tops. Treinador, o Jesus na Europa, no Benfica, no Sporting, e o Sampaoli, treinador de seleção argentina, né? Então isso abriu muito as portas, né? E eu acho que a gente também tem, como é que eu posso falar, uma paciência um pouco maior com treinadores estrangeiros, né? A gente releva, até porque eles levam, de repente, um tempo para conhecer como é que funciona, se adaptar, e o treinador brasileiro não tem essa paciência, né? Essa cultura. Mas acho que está mudando muito também. O perfil do treinador brasileiro, ele está acompanhando, né, a evolução do futebol, e eu acho que é questão de oportunidade também. É questão de oportunidade dada e oportunidade aproveitada, né? Perfeito. Miller, campeão também da Copa do Brasil, falando com outro campeão da Copa do Brasil, o Fernando Praz. Boa noite, Fernando. Sou seu fã. Antes de fazer minha pergunta, eu queria só fazer um comentário. Acho que você poderia ainda jogar mais 2 anos em alto nível, até porque você é um grande goleiro, se cuida, né? É um atleta exemplar. Mas, como você resolveu parar, eu queria saber qual foi o momento na tua carreira, introspectivamente, que você falou assim, ó, a partir de hoje vou parar ou vou começar, ou foi uma decisão gradativa?
Um abraço, Miller. Prazer falar contigo. Então, foi uma decisão não de uma hora para outra. Eu vim amadurecendo, né? E vários fatores pesam, né, Miller? Pesa a questão... eu estava no Palmeiras, na época que eu comecei a amadurecer essa ideia, né? Eu não era o titular. Tinha jogado alguns jogos importantes, até semifinal do Paulista contra o São Paulo. Enfim, Libertadores contra o Júnior de Barranquilla. Mas eu estava prestes a fazer 42 anos também. Eu acho que tudo isso conta. O mercado para goleiro ele é mais restrito, né? Só joga um. Com a idade, 42 anos, o mercado se restringe mais ainda. É difícil um clube contratar um goleiro com 42 anos e sabendo que daqui a 1, 2, 3 anos ele vai ter que contratar de novo, correr atrás de um goleiro numa posição que é uma posição difícil de se encaixar. E todo time que perde um grande goleiro, ele demora um tempo até conseguir se achar de novo, né? Então o mercado começava a se restringir muito. E fora a questão particular, a questão pessoal, de família, né? Eu acho que tomei a decisão certa, porque foi uma decisão consciente, não foi uma decisão de uma hora para outra que eu possa me arrepender, não foi uma decisão de que eu parei porque eu não tinha mais mercado nenhum. Foi uma decisão que eu tomei com bastante consciência. Óbvio que falta eu vou sentir do futebol, óbvio. A gente vê jogos assim como o de hoje, a gente sente falta, né? Do dia a dia, da rotina. Mas foi uma decisão tomada com bastante frieza. Mais um minutinho, Praz, por favor. A Michele tem uma pergunta para você, mas parece que temos novidades ali naquela aglomeração. Fala, Marcelo Bazejo. Daqui a pouquinho ele vai. Então, Michele, por Fernando favor. Praz, olha só, os nossos telespectadores aqui, Marco Jardim Silveira, o Anderson Miranda, todo mundo falando que o Praz, um monstro fenomenal no gol do Verdão, grande campeão, merece uma estátua no Verdão. E, Fernando Praz, o Anderson pergunta para você se você sente alguma mágoa em relação à diretoria do Palmeiras e quais são os seus planos daqui para frente, o que você se vê fazendo no mundo do futebol, já que você falou que não pode ficar afastado do futebol. Se você pretende ser treinador, em que área você gostaria de trabalhar? Bom, minha saída não foi da maneira como eu queria, né, como eu imaginava, óbvio, mas são coisas passadas, já falamos muito sobre esse assunto, já expliquei o que aconteceu, já conversei com algumas pessoas que eu tinha que conversar e que eu tinha que falar pessoalmente, né? Já conversei. Agora, em relação ao futebol, eu parei faz uma semana, né? Então ainda tô deixando a poeira baixar, entendendo como as coisas acontecem. E eu acho que ao natural eu devo me recolocar em alguma maneira, me achar de novo, né, no meio do futebol, onde eu poderia ser útil, onde eu poderia me encaixar, onde eu poderia me sentir realizado, óbvio, não como no campo, né, de outra maneira, mas eu acho que com o tempo as coisas vão clareando e vão se encaixando. E muita gente querendo saber se hoje ele torceu pro Grêmio ou pro Palmeiras, né? Porque o Praz foi campeão também no Grêmio. E aí, como é que ficou seu coração hoje? Você torcia pro Grêmio ou pro Palmeiras, Só um minutinho, Praz, por favor. Agora sim nós vamos mostrar o que está acontecendo lá perto do Palmeiras. Vamos lá, Bacejo. Eles vão abordar agora. É isso, Flávio. Acabaram de chegar mais policiais para controlar a multidão. O comandante desse contingente orientou os policiais a ficarem com o cacetete na mão e não usarem a força excessiva, só usar em caso de necessidade extrema. A estratégia dos policiais é ir tomando o terreno aos poucos para dispersar essa multidão que está ainda no posto de gasolina. A Avenida Sumaré já foi liberada, mas há muitos torcedores do Palmeiras ainda no posto. Esses policiais militares irão tomar o terreno de forma gradual e, de preferência, sem usar força excessiva. Vamos ver se essa história vai acabar bem ou não, né? Muitos torcedores ainda resistentes em deixar o local que serviu como comemoração do título da Copa do Brasil. Vocês veem ao vivo os policiais tomarem o posto de gasolina aos poucos. Legal. Tá sendo... Mas como vocês veem, muita gente ainda resistente.
Exatamente, né? Mas tem que tirar. O problema não se limita às pessoas que estão aí. O problema, ele expande, né? Essas pessoas, elas podem trabalhar em alguma empresa e amanhã passar alguma coisa para as pessoas da empresa. E aí ocupa leito e aí não tem leito para quem precisar. Isso, exatamente. Estamos vivendo um momento terrível da pandemia. É muita falta de noção, falta de respeito pelo ser humano, por ele e pelos outros, né? Desculpe, Praz, mais uma vez, e por favor, respondendo a pergunta da Michele Janeta. Até esqueci da pergunta dela. Se você torceu pro Grêmio ou se você torceu pro Palmeiras hoje? Como é que foi? Pois é, muita gente me perguntou, né? Porque de infância eu era gremista, né? Nasci em Porto Alegre e lá tu não tem escolha, ou é Grêmio ou é Inter. Mas não adianta, eu comentei, foram 7 anos no Palmeiras, né? Toda a história que eu vivi lá dentro, os amigos que eu fiz, tanto jogadores, né? Atletas que ainda tem lá, como funcionários. Hoje eu me considero palmeirense, né? Eu torci pro Palmeiras e fico muito feliz com a conquista deles, até porque, como eu falei, eu tenho muitos amigos lá dentro ainda. Tá certo. Fernando Praz, muito obrigado, muito sucesso naquilo que você resolver fazer. E você é muito sério, como foi dito aqui, muito profissional, muito sério. E pessoas sérias sempre dão certo. Conhecimento de futebol você tem de sobra. Muito obrigado por nos atender e muito obrigado pela sua gentileza sempre, durante todo o seu período como profissional, sempre muito gentil com a gente, tá? Obrigado, Praz. Obrigado, um abraço e boa noite a todos aí. Legal, muito bacana, muito bacana. Voltamos lá perto lá do Palestra, é isso? Basejo. Daqui a pouquinho ele volta. Ok. O Amaralzinho, quando você resolveu parar, como é que foi pra você? Por que você resolveu parar? Porque não dava mais, né? Chega uma idade que você tem que parar, né, menino? Mas como é que você percebe isso? Porque você começa a aparecer só uma barca, né? Umas barcas furadas, aí você vai, os caras pagam um mês, depois não pagam mais. Então você resolve parar, né? Quero corrigir só uma coisa aqui, a gente fica triste, né, o que está acontecendo. O pessoal está lá no Palmeiras, lá fazendo a festa, mas é fácil o pessoal ir ali. E o pessoal que está na Cracolândia, por que o pessoal não vai lá também para acabar esse tumulto, né? Desculpa estar falando isso aí, porque eu sou cidadão, né? Eu sou cidadão brasileiro, e às vezes a gente tem que usar a televisão para a gente informar também que na Cracolândia também tem tumulto e ninguém vai lá. É um problema gravíssimo que nós temos que combater. Agora, realmente, essa aglomeração em tempo de pandemia é total falta de noção. Como é que foi para você, Miller, parar? Quando é que você resolveu parar? Eu não consigo lembrar quando eu fiquei sabendo que você parou. Olha, Flávio, foi uma decisão gradativa, né? Eu comecei a parar com 30 anos de idade. Eu já comecei a colocar na cabeça... 30? Com 30 anos já comecei a colocar na cabeça que ia parar de jogar. Até porque a partir dos 35 para 36 anos, eu comecei a ter contusões que eu nunca tinha, né? Assim, estiramento muscular a cada 2 meses, quer dizer. Então era um estiramento atrás do outro. Quando completei 39 anos... me deu um estiramento na panturrilha, uma contusão que eu nunca tive na carreira, em 20 anos de carreira. Quando eu tive essa contusão, eu disse assim, esse foi o sinal. Então agora, não foi nem por contusão de joelho, até porque é uma coisa bem normal no futebol, mas nunca tive uma cirurgia de joelho. E quando eu tive essa contusão na panturrilha, eu falei assim, é o sinal para me parar. Não vai ter... É que nem carro velho, né? Tem jeito. Você esperava ser jornalista ou você pensou em trabalhar no futebol mesmo? Não, externamente, internamente. Não, nunca pensei em ser jornalista, comentarista de futebol, até porque quando você para, você começa a ver o que você vai fazer, né? Eu sempre sou ligado à minha igreja, então eu queria só estar na igreja, com a minha família, aquela coisa toda. Mas depois, com o passar do tempo, eu também quis, por um tempo, ser treinador, mas aí como eu vi que não tenho paciência, então eu falei, quer saber, vou envelhecer cedo, né? Rápido. Tem um infarto aqui com esses jogadores ruins, então... aí foi a Band me chamou para comentar a Copa de 2006 na Alemanha, eu e Dunga. A gente foi comentarista na Copa do Mundo de 2006. E a partir daquele momento para cá, eu peguei o gosto pelo comentário, né, de futebol, tá? Claro, né? Aprendi muito ao longo de 2006 para cá. Eu não sabia comentar futebol, não sabia falar, né, sobre futebol. Não sabia encarar a câmera como encaro hoje, né? Então acho que foi uma coisa também, foi uma escola para mim, Band, Sport TV, e hoje aqui na Gazeta, não só eu sei muito mais do que antes,
como eu amo estar aqui, né? Já falei isso várias vezes para a Michele. Então, foi uma coisa também, uma escola para mim, Band, o Sport TV, está sendo aqui na Gazeta. E a gente adora a tua presença aqui. Realmente você sempre foi um cara tímido, né? Verdade. Também seria demais se o cara jogar pra caramba e ainda... Mas até quando jogava ele era tímido, viu? Ele não era um cara de brincar. Quando a gente brincava com ele, ele já xingava. Ô, Juvenil, calma aí. Flávio, você sabe que essa questão de perguntar o que levou a parar, a gente acaba até conversando, muitas vezes em entrevista, outras vezes de maneira informal. E me chamou a atenção uma conversa que eu tive uma vez com o Mauro Silva, conversa informal, uma festa de aniversário, encontrei o Mauro Silva. E aí eu perguntei para ele, e aí, por que você decidiu parar? E ele me deu uma resposta que eu jamais esqueci. Ele virou assim, porque uma vez eu fui roubar uma bola e o forte dele era justamente a força, a marcação, e eu não consegui chegar a tempo. Eu não consegui chegar. Tá na hora de parar. Tá na hora de parar. É a hora que alguém falou do carro velho Miller, você vai subir a ladeira ou não vai, né? E aí ele falou assim, eu vi que eu não estava chegando mais na bola como deveria chegar. Era a hora de parar. Vamos ouvir o Renato Gaúcho. Vou deixar ele assustado falando com sotaque português, porque realmente falar português, convidar o Renato para um bacalhau é quase que ofendê-lo. Vamos ver o que diz o Renato Gaúcho. 5! Agora, Copa do Brasil. Vamos lá, vamos ouvir o Renato Gaúcho. Bom, em primeiro lugar pedir desculpas, né, para a torcida do Grêmio, onde ela estava apostando muito nesse título, da mesma forma que o nosso grupo. Infelizmente a gente não conseguiu dar essa alegria a ela, até por causa desse sofrimento, por causa da pandemia. Eu tenho trocado bastante ideias com o presidente, então nessas horas aqui ter cabeça tranquila, fresca, e a partir da manhã a gente começa a tomar algumas providências. Não adianta a gente tomar as providências de cabeça quente, aquilo que eu falei, é importante que a gente tenha trocado ideias. A gente sabe muito bem o que deve ser feito e a gente vai fazer. Como falei para vocês anteriormente, volto a repetir, nós não estamos parados, nós estamos nos mexendo e sem dúvida alguma algumas providências serão tomadas. Olha, o Renato renovou o contrato com o Grêmio, acho que foi uma atitude correta do Grêmio, mas Miller, o Grêmio muito inferior aos outros anos. Os 2 primeiros anos do Renato brilhantes, depois foi caindo, e ele caiu, ele vai para pré-Libertadores, já joga quarta-feira contra o Ayacucho. Foi prometido para o Corinthians, estava até treinando lá na tirolesa e tal, mas acabou ficando com o Grêmio. Olha, Flávio, eu quero parabenizar o Grêmio, né? E o Renato, já a 5ª temporada no Grêmio, tem 7 títulos, né? Independente da expressão, do tamanho do título, mas são 7 títulos, né, importantes na carreira de um treinador. Ele já tem quase 20 anos, né, como treinador de futebol. Então, e ele é um amigo meu, né, de profissão, como quando eu era jogador. Então, eu quero parabenizá-lo, porque num futebol muito competitivo como é o brasileiro, um treinador está há 5 anos no mesmo clube, é uma exceção nos dias de hoje da cultura do nosso futebol. Mas, como eu falei no ano passado, essa temporada passada o Grêmio jogou mais mal do que bem. Até porque enfraqueceu bastante, perdeu seus principais jogadores. O Maicon já não pode mais jogar. Verdade. Está muito lento, já virou um ex-jogador. Quer dizer, então o Grêmio tem que se reforçar para pré-Libertadores e, consequentemente, para o Campeonato Gaúcho, que é muito difícil. Que tem o Inter como seu grande adversário. Então, acho que o Renato disse que o presidente prometeu vários reforços para o seu time e precisa. E tem que começar pelo gol, Miller. Exatamente. O Paulo Vitor, os 2 gols que tomou hoje. E no domingo também. Ele pegou a bola, os 3 gols. Os 3 gols. É possível, bola tudo no canto do goleiro. O Vanderlei muito melhor que o Paulo Vitor. Acho que foi mais superstição do Renato do que capacidade do Paulo Vitor, né? Porque ele falhou nos 3 gols. Exato. E o Grêmio tem que passar por uma grande reformulação. A garotada é boa, mas só como aquele discurso que eu falo do São Paulo. Tem que ter referências positivas. E o Grêmio, atualmente, as referências de jogadores experientes não tem. Então precisa contratar, precisa reforçar, porque a temporada é tão difícil quanto foi a passada. Acho que o Renato também teve dificuldade para substituir os jogadores que ele perdeu, né? Especialmente o Everton Cebolinha. Não é um jogador que você acha em qualquer momento, em qualquer lugar, e que fazia diferença. E a dificuldade também no jogo de hoje é que o Abel, né? O Abel, até conversava com o Flávio na sexta-feira no Gazeta Esportiva, se o Palmeiras não está jogando futebol lindo, maravilhoso, está jogando futebol eficiente. Palmeiras hoje, você deve se lembrar, se posicionou várias vezes para dar aquela saidinha de bola lá de Diniz. O Grêmio adiantou a marcação, tinha uma outra alternativa, não saía
O Palmeiras não correu risco algum no jogo hoje. Exceção feita naquela pressão inicial com 4 minutos. Uma bola que quase o gol do PP, né? Passou na frente do PP. O Palmeiras foi pragmático, se não deu espetáculo, jogou para ser campeão. Eu gosto muito desse estilo de jogo. Se puder aliar as duas situações, eu acho que o Abel ainda não começou a colocar o estilo dele. Pode ser, Flávio. Pode coisa de maluco, mas ele chegou, ele disputou 33 jogos. 6 jogos por mês, na média. Sim. Com 6 jogos por mês, você não treina. E pouco tempo vídeo de que falou o Fernando Praz agora há pouco. E assim, e decisão. Tudo decisão. Então, pra mim, a gente ainda não sabe o que é o Abel Ferreira. Ele fez o arroz com feijão, mas teve mais ou menos o que o Cebola estava fazendo, as ideias do Luxemburgo, a molecada do Luxemburgo, e agora, devagarzinho, se tiver tempo, ele vai começar a fazer. Por exemplo, o Abel Ferreira, ele jogava com 3 zagueiros. Ele nunca jogou aqui. Eu não quero dizer que de repente, deu certo com 4, eu vou ficar. Mas ainda não existe o Abel Ferreira. Ô, Flavito, para a pobreza do nosso futebol brasileiro, o Palmeiras é o Real Madrid do Brasil. O Flamengo é o Manchester. É verdade. Os dois times que estão no nível muito alto. Sim. É claro que o Flamengo, na temporada passada, foi campeão brasileiro sem merecer. Ele jogou muito mal todas as partidas. O Flamengo ficou na liderança só uma vez. Só numa vez na liderança o Flamengo ficou. Então, quer dizer, os dois, pra você ver como nós. E ainda perdeu na última partida, ficou na dependência. Pra você ver, Celso. O Flamengo não jogou nada e foi campeão. Então, que mostra que tem muito a ver com a limitação dos outros times. Aliás, falei hoje na redação, conversa informal. Vai ser muito difícil para os outros clubes ultrapassarem Palmeiras e Flamengo. Não dá. Muito difícil. Até por falta Talvez o Atlético Mineiro pelo investimento, mas, por exemplo, São Paulo, Corinthians, Santos, vão ter que correr muito atrás. Porque não tem dinheiro. Ótimo, tem uma referência ofensiva, né? Exato. Uma referência boa lá na frente. Michele Janela. Fábio Prado, sempre que o Palmeiras tem uma situação como essa, ou é campeão, tudo, tem alguém que se manifesta e é o grande ídolo Marcos, né? E ele fez postagem hoje nas redes sociais. Vamos dar uma olhadinha. Pior de comemorar um título desse como na Copa do Brasil aí, mais um título. Que sobe com muita força, não foi aproveitado nessa reta final devido a uma lesão muscular. A gente tá sozinho em casa, cara. Beber uma pra comemorar, que é o seguinte. O Marcos é ótimo. Ele tá se divertindo com esse negócio de internet. Eu tinha assistido o vídeo até a metade e achei, coitado, que ele tava sozinho mesmo. E agora eu tomei um susto que a casa dele tava cheia. Gente, mas não Marcão tá acompanhado, isso, hein? Ele não tá sozinho, não. Acho Ele tá acompanhado. Tá cheio de gente lá. Toda a família, tudo isso. Neste momento é melhor a gente nem encontrar a família, viu, gente? Mas aí eu acho que são as pessoas que moram com ele no dia a dia. Vamos voltar lá às redondezas do Allianz Parque com o Marcelo Basetti para dar um panorama final de como ficou aquela aglomeração naquele posto de gasolina próximo do estádio. Fala, Marcelo. Olha, Flávio, por enquanto a polícia ainda não agiu, eles ainda estão organizando a melhor estratégia para dispersar esse grande contingente de torcedores. Pouco antes, quando a polícia ameaçava tomar o terreno, muitos torcedores palmeirenses deixaram o local, mas agora a gente percebe que palmeirenses aos poucos chegam e aumentam essa aglomeração no posto de gasolina. Por enquanto a polícia ainda não dispersou esses torcedores, mas a tendência é que isso aconteça em breve. Por enquanto, apenas a via da Avenida Sumaré liberada, posto de gasolina ainda com bastante aglomeração. Tá legal, Marcelo. Olha, a gente aguarda você mais algumas vezes até que se resolva esse problema, que é uma coisa séria. Nós estamos, inclusive, na fase vermelha, ou seja, o momento em que tudo tem que estar fechado. É um momento gravíssimo, UTIs lotados, como já foi. Eu perdi uma prima ontem e teve dificuldade até para remoção do cadáver. Tem tanta gente em hospital. A própria família teve que ajudar, o Amaralzinho sabe, né? Estava no necrotério e a família teve que remover. Pode nem ver. Por falta de pessoas. Sim, mas a família que teve que remover, falta de pessoas, está o excesso de gente doente.
Agora, Flávio, a polícia está lá já faz um bom tempo. Se veio a polícia para resolver o problema. Mas eu não aposto em violência. Não. Ninguém está falando de violência, mas a polícia tem que fazer valer a autoridade. Eu acho que alguma coisa... A polícia ficar lá também olhando os caras lá no posto, era melhor não ter ido. Eu acho que alguma coisa que está sendo... alguma estratégia que está sendo traçada um líder, para evitar a violência. Eles estão tentando a estratégia, como o Marcelo acabou falando, e eu tenho visto aqui nas redes sociais, de ir aos poucos andando para ir dispersando e ir tomando o cuidado. Olha lá, o Marcelo está lá mostrando as coisas lá também, olha lá, o nosso câmera está lá posicionado. Então a polícia está tentando ir tomando o local, mas tem gente correndo ali também. Violência não vai resolver nada. É óbvio, longe disso. Se você está tomando a via pública, é uma coisa. O tipo de gente que está lá não é pessoa com muita noção de nada. Não tem respeito por nada, não tem respeito por ser humano, não tem respeito por coisa nenhuma. Se você partir para violência com esse tipo de gente, você só tem a perder. Então você tem que ter estratégia. Mas então resolver, né? Porque foi para lá também para ficar olhando os caras. Não, eu acho que não é isso, não. Mas longe aqui de estar falando que tem que agir com violência. Tem que ter uma estratégia e resolver o problema. Porque me parece que é uma exceção. Eu imagino que não se esperava isso. Foi feito um cerco bem inteligente em torno do estádio, a gente até parabenizou, e aí achou-se um local próximo do estádio. E parabenizar, Flávio, a diretoria do Palmeiras, a gente tem reclamado muito, né? Que os jogadores, né, técnicos, não haviam em nenhum momento pedido para que as torcidas não fossem para esses momentos de decisão. E essa vez a diretoria do Palmeiras, nas suas redes sociais, ela pediu que o torcedor palmeirense ficasse em casa. Então, quando a gente critica, mas no caso merece elogios aí à diretoria do Palmeiras por essa postura. Apesar que os caras não entenderam, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos falar do clássico de ontem e, qualquer momento o Marcelo volta de lá da região do estádio do Palmeiras com essa confusão, com essa muvuca toda, esperando que a polícia consiga resolver da melhor maneira possível essa aglomeração, que não é uma opção deles, é uma questão coletiva. Aí nós estamos falando de coletivo. O cara não... ele tem o direito... Não, ele não tem o direito. Aí é uma questão coletiva. Ele está prejudicando a tia do café de onde ele trabalha amanhã, que não tem nada com essa história. E isso realmente é uma irresponsabilidade. Ou a gente tem um senso coletivo, ou a gente não tem. Então ele não tem o direito, não. Não é liberdade, não é liberdade. Porque fica a preocupação, até porque o governo do estado definiu que das 11 às 5 horas da manhã não pode ter nenhum tipo de movimentação. Então, fica até um temor se esses torcedores vão deixar esse local até as 11 horas, porque a expectativa de um confronto ela existe. Infelizmente é o que ninguém quer, né? Então que o torcedor... ou que essas pessoas tenham a noção e o bom senso, né, de voltar para casa o mais breve possível. Bom senso eles não têm, senão não estariam lá, né? Mas aí é uma questão também de se criar uma situação para que essa coisa não continue dessa forma. Vamos ver como é que foi o jogo de ontem, goleada do São Paulo contra o Santos. Vamos ver. Pela primeira vez, 2 argentinos no banco comandando São Paulo e Santos. Hernan Crespo do lado tricolor e o estreante Ariel Holan do lado santista. Antes da bola rolar, o que não faltou foi chuva no Morumbi. E claro que toda essa água prejudicou o desempenho das equipes na primeira etapa. O Santos até que se adaptou melhor ao gramado encharcado. Com Soteldo, criou algumas boas oportunidades. A melhor delas foi essa, só faltou o gol. O São Paulo de Crespo pouco chegou e quando foi ao ataque, não incomodou. Insatisfeito com o rendimento da equipe, Crespo mudou o time para o segundo tempo. Logo aos 4 minutos, escanteio para o São Paulo. Gabriel Sara de cabeça fez 1-0. Na sequência, Rojas, que tinha acabado de entrar, por pouco não fez o dele. Aos 28, Luciano fez boa jogada. Bateu cruzado, a bola tocou em Luan Pérez e foi para o fundo do gol. São Paulo, 2-0. Na sequência, Pablo, por cobertura, ampliou. Que golaço! Vale repetir. No finalzinho do jogo, outra pintura. Dessa vez, com Tietê, que fora da área, marcou um golaço. O 4º tricolor. Final, São Paulo 4, Santos 0. No duelo dos técnicos argentinos, pior para Ariel Holan. O estreante não conseguiu vencer.
Já do lado de Hernan Crespo, ele só tem a comemorar. Afinal, em 3 jogos, o São Paulo ainda está invicto. E nas 2 últimas partidas, o ataque tricolor marcou 8 vezes. Que pasó esta semana en cuanto a resultados, rendimiento y actitud de los jugadores es el primer paso para construir algo más grande que queremos. Pero bueno, el primer paso fue muy bueno, pero hay que estar tranquilos. Festejar porque es un clásico, porque no siempre se gana 4-0 contra un rival muy grande. Hay que estar felices de eso. La gente que esté feliz, los jugadores que estén feliz, yo tengo que estar tranquilo. Tengo que estar tranquilo porque esto recién empieza. Creo que la cancha estaba muy difícil para los 2 equipos. En el primer tiempo creo que hicimos un buen partido y en el segundo tiempo, cuando arrancó el segundo tiempo, a los 3 minutos, en una jugada de córner, San Pablo abre el marcador y creo que ese fue un golpe que muy temprano. Miller, já deu para sentir um São Paulo diferente ou foram coincidências? O jogo contra equipes... O Santos ontem, muitos desfalques, muita dificuldade. O São Paulo jogou com a Inter de Limeira também, fez 4 gols. Não se discute 4-0 e 4-0, mas, enfim, já deu para assistir alguma coisa nova no São Paulo? Eu acho que a atitude de alguns jogadores, Flavito, foi positiva, né? Sem dúvida nenhuma, o São Paulo não que encontrou agora o caminho das vitórias e do bom desempenho técnico e tático dentro de campo, né? Eu não gosto de 3 zagueiros, ele entrou ontem de novo, né? As 3 partidas, dessas 3 partidas agora, o Crespo entrou com 3 zagueiros, né? Só que ontem foi uma partida que o Santos totalmente desfalcado, o campo no primeiro tempo muito pesado para as 2 equipes, não aconteceu futebol, só aquele chutão para lá e para cá, porque campo encharcado não tem jeito, né? Mas a drenagem do Morumbi é muito boa, até quando parou a chuva na garrafa, no segundo tempo, secou a grama. O São Paulo é o mesmo time de 2 anos atrás, praticamente, jogou com os mesmos jogadores, o Santos totalmente desfigurado, o São Paulo aproveitou muito bem disso e fez prevalecer o fator campo, fez prevalecer o seu entrosamento, tem um certo entrosamento, porque já também jogando muito tempo junto. Então acho que o São Paulo mereceu a vitória por conta disso, porque os seus principais jogadores jogaram bem, aproveitaram sim da fragilidade do adversário, que entrou muito desfalcado ontem o Santos, mas São Paulo não tem nada a ver com isso. São Paulo mereceu a vitória no segundo tempo, com 30 minutos de jogo já tinha resolvido a partida, poderia ter feito mais. Acho que uma coisa positiva é que o Crespo ele não fez nada de especial. Ele deu moral pro Pablo. Só. Confiança que ele é o titular. Ele, você vai ser o titular, meu titular, então fica tranquilo. Então essa tranquilidade gerou uma confiança no Pablo que ele está fazendo gol. Várias partidas. Então acho que isso é muito importante para o jogador, vindo de um treinador jovem, mais experiente e tem visão, porque foi atacante naquela posição. Então, acho que o São Paulo ontem está de parabéns pelo que apresentou dentro do jogo, no segundo tempo, e matou o Santos, independente dos desfalques do Santos. São Paulo foi merecedor da vitória. E aí, Celso? Também vejo com bons olhos esse time do São Paulo. Ele tem uma base que o Fernando Diniz deixou, não adianta, que é mais entrosamento, a capacidade de tocar. Isso ajuda no início de trabalho. Claro. Né? Ele pode, de repente, mudar taticamente 3 zagueiros, 2 zagueiros. A gente vê um Gabriel Sara melhor, tanto que já fez 2 gols também. O Pablo, como disse o Miller, ganhou confiança. E não por acaso, né? A contratação mais cara da história do São Paulo é o Pablo. 26 milhões. Pois então tem que dar mesmo moral para ele que ele possa jogar. E o São Paulo também ganha uma outra peça que para mim faz diferença, que é um jogador com velocidade e hábil pelos lados, que é o Rojas. Rojas, ele ajudou muito quando ajudou muito, que ele vai no 1 contra 1, ele vai para cima. Jogador que vai a fundo é difícil, é raro, né? Então, e é um jogador que faz a diferença. Facilita até para o Luciano. Celso, ele teve essa leitura, porque ele já voltou no segundo tempo com essa alteração. Sim. Ele saca o Arboleda, tira o Arboleda. O Arboleda sentiu, ele aproveitou, já mudou o sistema. Estava legal, então ele podia ter colocado, recomposto o sistema defensivo, não. Ele já colocou o Rojas, o São Paulo ficou um pouco mais leve e acabou conquistando o resultado. E outro jogador, se você me permite, antes de você continuar, que me agrada muito é o Igor Vinícius. É um jogador que ele também desce bem,
E ele tem uma visão de jogo que é muito rara para lateral, por exemplo. Costuma fazer uns passes em profundidade interessante. Ele fez um para o Pablo, por exemplo, que eu achei muito legal. É visão de jogo. Mas o São Paulo contratou o Orejuela. Sim, e que deve ser contratou o titular. Miranda, que eu queria também ouvir sobre isso. Amaralzinho, Orejuela e Miranda, boas contratações? Eu conheço mais o Miranda, né? Conheço mais o Miranda e também estou feliz pelo Crespo, né? Eu tive uma passagem pro Parma e o Crespo era meu companheiro, né? A gente chegou... Você é amigão dele? Sou amigão, não falo muito castelhano em português, mas eu joguei com o Crespo no Parma, né? Não encontrei com ele ainda, mas estou muito feliz por ele vir para o futebol brasileiro. É um treinador jovem, um treinador que é aguerrido e dá confiança aos jogadores. É como o Emílio falou, por exemplo, o centroavante de São Paulo com o Fernando Diniz, ele não tinha espaço, a bola queimava no pé dele. Pode ver hoje, o treinador chegou e falou, ó, você é meu titular. Pô, daqui a pouco a gente vai falar que é o melhor atacante que a gente tem no Brasil, né? Então, estou muito feliz pelo Crespo, espero que o Crespo faça um bom trabalho no São Paulo. É um grande treinador também. Ele é boa gente? Boa gente. Seu amigo mesmo? Amigão, Parceirão? Parceirão. Pô, eu vou lá com você no São Paulo. Não, vamos lá. Apresentar para ele, pô. Não, é verdade, trazer aqui no mesa o Crespo. Não, vai. O Crespo, Amaralzinho, Crespo é parceiro. São menos amigos, sou cara. muito amigo dele, do É pai de dele. história de resenha também, ou mais quietão? Como é que era? Não, quando cheguei no Parma ele era meio quietão, né? Ele era meio quietão, mas é um cara que... É um treinador que tem postura, né? Ele é um argentino que joga com o time, pode ver fora do campo, ele joga o tempo todo falando. Ele, quanto o Botafogo, escutava ele orientando. Eu estou muito feliz, não vejo a hora de poder ir lá no São Paulo dar um abraço nele e dar boas-vindas, né, aqui no Brasil. Até porque, Flavito, no esquema que o Crespo quer jogar, o Miranda é bem-vindo. Sim. Então, para você jogar com 3 zagueiros, você tem que ter 3 zagueiros bons. Acho que o São Paulo tem o Arboleda e o Miranda. Quem sai? Não, ele vai jogar com o Arboleda, Miranda e Bruno Alves. Bruno Alves? Bruno Alves. O Léo Pelé no banco. Vai sair o Léo? Léo Pelé sai. Não vai sair o Bruno? Apesar que ele gosta mais do Léo Pelé. Porque o Léo é mais veloz na saída, né? Sim, exatamente. Essa é uma dúvida que fica. Onde o Miranda jogaria? Não, então acho... Não, o Miranda deve jogar mais na sobra, porque ele não tem mais... Não, eu sei, mas assim, Léo sai ou sai... Miranda centralizado, Arboleda do lado direito, Léo Pelé do lado esquerdo. Aí sairia o Bruno. O Crespo gosta mais do Léo Pelé. Eu acho que o São Paulo precisa de mais um zagueiro. Zagueiro de nível. Porque de base tem lá o... Diego Costa. São Paulo precisa de um meia de criação, não tem. E precisa de mais um atacante. Para mim, precisa de mais um atacante. O Pablo ainda é pouco. Até porque a temporada... É longa. Por conta da pandemia, né? E é muito curta, né? O calendário se encurtou. E a gente estava falando do Pablo, que o Pablo não estava jogando e tal, mas estava o Brenner, que é o artilheiro de São Paulo na temporada. Mas por que o Brenner foi, digamos, ressuscitado? Porque o Pablo não jogava. Ele teve milhões de oportunidades e não jogava também. Não, machucou, depois estava com pouca confiança. Ele entrava todo jogo, lembra? Ele não conseguia jogar. Tomara que volte, porque ele é bom jogador. Tudo é uma questão de posicionamento. Com o Fernando Diniz, o Pablo voltava muito. Isso é verdade. Voltava demais. Então ele gastava mais a sua força para defender do que para atacar. Você pode ver no gol dele contra o Santos, que foi falha do goleiro, mas ele já está posicionado à frente. Exatamente, ele estava bem posicionado, pronto para receber a bola em profundidade. Então o Crespo, como foi um grande atacante, deve ter falado para ele, olha, você guarda a posição, fica que a bola vai chegar. E foi o que aconteceu. Um lançamento preciso, ele viu o goleiro que saiu mal, saiu e parou, e quando quis voltar, já não dava mais tempo. Então acho que esse posicionamento que com o Fernando Diniz ele não tinha, que ele voltava muito, ele está tendo agora, de ficar só perto da área para poder finalizar. E o que acontece, Flávio? O Luciano se adaptou muito bem ao esquema do Diniz. A gente cansou de ver o Luciano vir fazer essa função, esse vai e volta, dele mesmo, e fez muitos gols, né? Então acabou fixando. Agora, já com o Crespo, ontem o Luciano se soltou um pouquinho mais, fez a jogada pela esquerda, o cruzamento que o Luan Pérez colocou para dentro, né? Então tem esse aspecto. Ainda sobre a zaga, o Miranda chegando aí, vocês estão falando, Léo Pelé, eu não consigo ainda ver o Léo. Eu não gosto. Ele para mim é o lateral, né? Prefiro o Bruno Alves, mas eu particularmente iria com o Bruno Alves. Mas o Crespo gosta do Léo Pelé. Por causa da saída de jogo, né? Tem muito mais qualidade para sair. O Bruno Alves... Achei ele imaturo pra zaga. Porque para você jogar com 3 zagueiros, você precisa ser veloz, você tem que ter os dois laterais zagueiros, os dois tem que ser rápido. Tem força na recuperação. E os zagueiros... Léo Pelé e o Arboleda tem isso. Pois é, por isso. Acho que o Léo, quando o Fernando colocou o Léo ali, era exatamente por causa da velocidade de saída de jogo. Ele é alto, né? Tem uma boa impulsão. Mas aí realmente é uma questão de acerto lá, de encaixe. Não, o Bruno é bom jogador, claro que é. Não seria nenhum absurdo. Aqui a gente está fazendo ideias. Claro. Agora, Flavito,
Domingo que vem eu vou falar de um jogador que provavelmente é só o Paulistão que ele fica no São Paulo. Depois do Paulistão, provavelmente deve ir embora. Se o São Paulo acertar a proposta, né? Porque se não acertar também... Mas eu vou deixar em suspenso. Tem o Daniel Alves, viu? Domingo que vem eu vou falar, Michele. Domingo que vem... tem o Daniel Alves. Domingo deixa em suspense, né? Hitchcock, suspense. O São Paulo está conversando com o Daniel Alves. Não, foi um colega meu que me falou isso. Que mora em Londres, né? Ó. Exatamente. Ele mora em Londres. Ele é inglês, né? E ele falou que tem uma proposta para um jogador de São Paulo. Proposta muito boa. Aliás, aquele Michael Bale, que era auxiliar do Rogério Ceni, foi campeão hoje com o Rangers. Sim. Lá, o Rangers, depois de 10 anos, conseguiu quebrar a invencibilidade do Celtic. Foi uma festa e tal. Na Escócia. Na Escócia. E ele foi campeão. Deixa eu usar... Vou só chamar rapidinho de novo os prêmios, porque tem muita gente querendo saber aqui quais são os prêmios de hoje. Então, olha só, coloca a hashtag Mesa Redonda no Twitter, tá bom? Hashtag Mesa Redonda pra gente subir nos Trending Topics pra você ganhar essa camisa maravilhosa do Palmeiras. Porque todo mundo quer a camisa do Palmeiras, mas se não entrar nos Trending Topics, é a camisa oficial aí do Everton. Não vai ter o prêmio, não vai sair o prêmio. O primo não deixa eu dar o prêmio, ele fica me controlando. Os outros prêmios são kit do Paulistão, que é utensílios para pipoca, almofada, balde e 2 copos, mais um boné da CrossFox, legal esse, né? Tem a bola, que é presente da Topper em parceria com a loja Gold Placa de Santo André, mais o boné, esse aí é muito legal também. Tem uma camisa linda, alusiva aí do Al São Paulo, tamanho G, com o boné da CrossFox. E é a camisa do Palmeiras que a gente mostrou. Mas tem que colocar hashtag Mesa Redonda no Twitter. E siga a gente nas nossas redes sociais, @Mesa Redonda TV, no Instagram. E se inscreva no nosso canal do YouTube, youtube.com/Mesa Redonda. Ô, Flávio, antes que você chame Chico, é muito rapidinho, que você falou do Rogério Ceni. Aconteceu uma coisa curiosa lá, né? Uma torcedora do Flamengo tuitou uma coisa lá e marcou o Brás, dizendo que era para deixar a garotada jogando o Campeonato Carioca e depois contratar um técnico decente para o time do Flamengo. Aí o dirigente foi lá e retuitou. Só que aí ele disse que foi sem querer. Ai, coitado. Como é que fica? Eu não acredito. O seu chefe, respeito não é uma coisa que a gente vê nessa direção do Flamengo. Sabe? Pegou mal pra caramba. Então, já que você falou do Flamengo, só para ele não perder essa... Né? O cara foi lá, retuitou a torcedora que está pedindo a cabeça do Rogério. Você sabe que o Chico Lang é um bom vivan, né? Chico Lang, hoje o Chico Lang, por exemplo, passou o dia numa piscina. Desde manhã... Pra variar, né? A Ponte perdeu o Corinthians com gol de pênalti, lógico. Eu falei antes, vai ter pênalti. Isso aí vai ter, mas vamos ver se foi ou se não foi. Então, boa noite, Chico Lang. E esse São Paulo, daqui a pouco nós vamos falar de Corinthians e Ponte Preta de novo, pênalti pro Corinthians. Boa noite, Chico. Boa noite, Flávio. Boa noite, amigos do Mesa Redonda. Antes de falar de São Paulo, de falar de Corinthians, eu não posso deixar de dar os parabéns ao Palmeiras e contrariar o meu querido Celso Cardoso, porque é lógico que o Abel entrou para a história do Palmeiras, não tem como não entrar. Ele pode ser um treinador ainda indecifrável, né? O que será do Abel no futuro? Ninguém sabe, mas que ele já entrou para a história do Palmeiras e com 2 campeonatos muito difíceis de serem ganhados, ele entrou. E isso é um mérito que ele tem. Outra curiosidade é falar que, olha que coisa engraçada, né? Hoje o goleiro do Palmeiras é o Everton. E o goleiro da seleção olímpica também foi o Everton. Mas o goleiro da seleção olímpica era para ser o Praz, o Fernando Praz. Só que ele teve uma contusão no cotovelo e aí chamaram o Everton. E hoje, o Praz, que ganhou títulos pelo Palmeiras, hoje o Everton é o que está brilhando no Palmeiras. São coisas pequenas de um grande futebol, né? Como diria o grande Randall Juliano, que trabalhava na rádio no passado. Mas, falando aí da piscina, né? Eu cheguei à conclusão, meu querido Flávio Prado, que além dessa belíssima piscina que nós temos, que eu tenho aqui em casa, porque eu não sou leão, na verdade, fui lá e comprei uma, que é barato, né? Tem que aproveitar. A gente tem que destacar que as chuvas estão realmente influenciando dos resultados do futebol. Você vê que ontem, no primeiro tempo, o São Paulo e o Santos não conseguiram jogar. Foi realmente um polo aquático, né? Quando
a chuva parou. Né? Quando o campo deu uma secada, o São Paulo deitou e rolou. O Santos não viu a cor da bola. Aliás, esse técnico do Santos não sabe absolutamente nada. Chegou, caiu de paraquedas, não conhece o elenco. E você vê que ele começou escalando o time errado. Depois estudar o time quando já estava 2-3-0, não conseguiu. Enfim, é um treinador muito ruim, que insiste muito em jogadas pelo Soteldo, né? E o Soteldo resolveu, e o Marinho, os dois, né, resolveram no Campeonato Brasileiro, na temporada passada. Não quer dizer que eles vão resolver agora. Um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. E no jogo do Corinthians, meu caro Flávio Prado, também a chuva atrapalhou. Mas o Corinthians se especializou em jogar na chuva. Olha que coisa engraçada. Empatou com o Palmeiras, estava perdendo 2-0, começou a chover, empatou 2-2. E hoje estava perdendo 1-0, o campo mais ou menos seco. Quando começou a chover, o Corinthians foi lá e virou o jogo 2-1. Quer dizer, o time é imbatível quando chove. É o Corinthians. Corinthians é um time aguado. Que foi citado? Talvez, eu não sei. Não, é que o Chico abriu para dizendo que ia me contrariar. Sim. E ele acabou falando justamente o que eu disse. Que o Abel Ferreira cravou o nome na história. Isso não se discute. Mas que ainda não tenho capacidade de dizer se ele é tudo isso. Só isso. Só falar um pouquinho do Santos. O Chico falou sobre o Santos, tomou um vareio. Está com dificuldade, o Marinho está com Covid, né? Deve voltar agora, tomara que dê tempo, porque o Santos já joga na terça-feira pela Libertadores, contra o Deportivo Lara. Exato. E se não ganhar, velho, o povo vai jogar na Venezuela. É mais longe do que a cidade do Soteldo lá, que é bem lá. É inchegável, inchegável. Dá pra você ir 3 vezes para Montreal e você não chega em Lara. É verdade, porque tem uma dificuldade horrorosa. Né? Você pega o voo para Montreal, você vai direto. Por isso que eu falo, devia fazer Libertadores da América mesmo, né? Sim. Em vez de jogar em Lara, joga em Montreal, joga em Miami. É mais rápido, é mais rápido. Dá direto, né? Poxa, pra chegar em Lara, vou te contar. Mas é o que eu sempre falo, né? Assim, o técnico estrangeiro, quando ele chega aqui, ele precisa, eu gosto quando ele chega pro início da temporada. Isso acontece, mas não teve temporada, então os caras... É o início da temporada. Seria agora. Mas é o início da temporada. Então, é o início da temporada, hoje mas ele acabou não tem 2020 pro futebol. Hoje, o jogo do Palmeiras acabou 2020. Então, mas só que ela é diferente, ela é início da temporada sem o tempo para treinar. Então, é obviamente que esses caras vão ter um problema. O Ariel Holan ontem tentou fazer o que podia lá com o Santos e... Muito desfalcado. E treinador também não faz milagre, né? Não dá, né? Não, acredito, Flavito, que essas equipes, Flamengo, São Paulo, Atlético Mineiro, né, são equipes que não terão muita dificuldade na primeira fase de grupos, ou Rafa, Celso, na Libertadores, porque são equipes que já têm uma base montada. O São Paulo tem uma base montada há 2 anos. O Atlético Mineiro se reforçou muito bem. E aquele jogador do River lá, grande jogador, Inhaço, é demais. E acertou com o Cuca. Exatamente, o Cuca, um treinador já tarimbado. Quer dizer, então acho que Inter, Flamengo, Atlético, São Paulo, Palmeiras, não terão dificuldade, muita dificuldade, nesse início de... Encaixa Santos e Grêmio terão. Porque... Desde que começou esse sistema, com 2 vagas de brasileiros, nunca os dois se classificaram. Mas só que tem um agravante, né, Flávio? Normalmente é início de temporada, os caras voltam das férias e já tomam a decisão. Agora já não tem essa desculpa. Sim, os caras estão mortos. Sim. Jogaram um monte de jogos aí. Mas entre sabe, no final da temporada, desgastado, e tá naquele começo sem ritmo, ainda prefiro... É difícil saber. Mas, Flávio, é muito relativo isso. Eu fico pensando assim, na pandemia ano passado, quando começou a pandemia em março, os jogadores ficaram quase 3 meses parados. Quer dizer, foi coisa inédita, tudo bem. Mas 3 meses, nunca um jogador de futebol, na história do nosso futebol, teve esse tempo de férias. Ficar 3 meses parado? 3 meses. Treinando em casa? Não tem como treinar em casa. Nunca é igual. Você ficar treinando em casa, não tem nada a ver treinar junto com os jogadores do entre-campo, quer dizer. Então, mas 3 meses é muita coisa para um jogador de futebol ficar parado.
Então, quer dizer, eu acho que essa temporada agora que está começando de 21, os jogadores não vão se sentir tão cansados assim, até porque os jogadores do Palmeiras principais terão férias. Os do Flamengo já estão de férias. Quer dizer, então acho que o time principal do Palmeiras e Flamengo na Libertadores vão entrar descansados e com força máxima. Gente, só uma ampassão falando de Flamengo. O Flamengo que está jogando com o time reserva. Sim. E ontem, teve o jogo Macaé e Flamengo. Sabe quem jogou pelo Macaé? O gato da Matheus. O Elton. Da Copinha? O gato da Copinha, que o Vampeta ele jogou, teve um bom senso. Legal. Aliás, o Vampeta hoje tá indo lá na Bahia e tal, mas ele volta já na próxima semana. Não fosse o Vampeta, esse rapaz teria sérios problemas. Não só reabilitou para a vida, como ele jogou no Maracanã, ficou emocionadíssimo, que era o sonho da vida dele. Jogar no Maracanã é diferente, né, Amaralzinho? É legal, é muito bom. Eu quase marquei um gol no meio da rua no Maracanã. Amaral. É verdade, pô, vai buscar aí, pô, a fita. Foi a final da Taça Guanabara. Vasco 5, Flamengo 1. Eu quase fiz o 6º. Deu uma cavadinha, a bola bateu na trave. Que legal. Aí o narrador ainda, Amaral, quase vira Romário. Não me deu Quantos gols você fez na carreira total, Amaralzinho? Em total, acho que tem uns 9, né? Eu lembro do primeiro que você fez, foi contra o Grêmio, não foi? Foi com o Grêmio e o Galvão Bueno falou que foi o Paulo Isidoro. Eu digo que o cara da súmula colocou o Paulo Isidoro ainda, pô. Eu lembro que você adorava o Zé Silvério. Você adorava o Zé Silvério, narrava na época. Não, mas o Zé Silvério tá vivo ainda, não subiu não, né? Não, você adorava ele, então. Aí você pega e bota o fone, naquela época não tinha essa coisa de botar o fone. Verdade. Aí ele pega e fala assim, e o Silvério não fez aquele jogo por alguma razão. Aí o Amaral fala assim, o homem tá aí, eu quero ver a narração do gol com ele. Hoje ele não fez, falou, pô, eu demorei tanto pra fazer o gol. Não é o E aí Silvério. não foi o narrador. Agora, Vitor, uma coisa que eu estava pensando aqui é o seguinte, o Garfa citou muito bem sobre os treinadores estrangeiros. Eu acho que não é culpa dos dirigentes contratarem os estrangeiros. Acho que é culpa dos treinadores brasileiros. Então, os treinadores brasileiros hoje vivem numa crise ferrenha, porque os grandes clubes, os principais clubes do Brasil, eles estão preferindo treinador estrangeiro. Não é culpa do dirigente de futebol, porque o dirigente ele vê que o treinador estrangeiro vem sem pressão, ele não tem a mentalidade de brasileiro, joga pra frente, diferente dos treinadores brasileiros, que sempre tem o mesmo esquema, aquela mesmice que dá raiva ver aquele jogo. Eu concordo em parte, Miller. Por que ficou assim? Porque os dirigentes não dão tempo para o cara trabalhar. Também. Aí o cara, o que ele faz? Ele se defende, ele faz a legítima defesa dele. Faz uma porcaria de jogo, tudo fechado, bicão para frente, para salvar o emprego. Se ele perder 2 jogos, ele está ferrado. O estrangeiro chega, ele nem conhece direito, tal, ele vem com uma multa gigantesca, ele sai mais pro jogo. Ele tem mais, digamos assim, uma paciência maior com ele por causa do contrato que ele faz. Sim. Bem a propósito, o São Paulo fez um contrato diferente com o Miranda. Queria que você falasse sobre isso. Já é uma mudança de ares. O São Paulo continua contratando jogador antigo para tentar quebrar tabu e tal, mas o Miranda veio numa situação que me parece bem mais lógica. É praticamente um contrato de produtividade. Ele vem ganhando no teto do São Paulo, no máximo no teto, né? Não é o teto Daniel Alves, é o teto mesmo médio do clube. E com um contrato até o final deste ano, dependendo da produtividade, ele faz um contrato até 2022. Me parece uma coisa mais lógica. A antiga diretoria fazia contrato de 3, 4, 5 anos com o jogador veterano, ganhando um caminhão de dinheiro, o cara não rendia e ficava lá. Né? Foi o que a gente falou no Gazeta Esportiva na sexta-feira, né? Falei, a gente enxerga a possibilidade da contratação do Miranda de 2 formas. É um jogador que vem, que pode dar experiência à zaga, que tem a qualidade apesar da idade, mas se faz uma loucura, como vinha fazendo a diretoria do São Paulo, que está louca para se livrar do Daniel Alves, né? Aí não dá certo, mas aí o Flávio traz essa informação. Contrário. O Daniel é ao contrário. Isso. O Daniel, ele tá com um crédito muito alto financeiro com o São Paulo. Ele tem mais de 10 milhões para receber. O Crespo quer que ele permaneça. O Júlio Casares quer que ele permaneça, mas tem que sentar. Mas há necessidade de fazer um acordo, porque ele teve um monte de promessas que não foram cumpridas pela direção anterior, e o São Paulo quer que ele permaneça. Mas, sabe aquela coisa? O que você me oferece? Não né? sei se o jogador que o Miller falou que o São Paulo tem proposta, que ele vai dizer a semana que vem, que o negócio pode vingar, é o Daniel. Então, a informação é bem nessa linha do que o Flávio está falando.
O São Paulo, se for para ficar o Daniel como está, não tem como ficar. O São Paulo está louco para tentar arrumar um jeito de articular o Daniel. Não tem proposta? Então vamos sentar aqui. Como é que eu posso te pagar essa grana? Mas porque ele pode romper o contrato por falta de pagamento. O São Paulo quer ficar com o Daniel, mas quer que ele aceite uma redução salarial. Quase que 50%. Eu acho que o maior pepino é pagar o que deve. A partir daí, porque ele praticamente não recebeu nada. Mais informações sobre aglomerações. O Alexandre Silvestre está na porta da academia do Palmeiras. Mais uma vez, boa noite para você, Silvestre. Fala, Flávio, boa noite aí novamente. Galera comemorando aqui a Tríplice Coroa. Tem recado pro Chico Lang também, né? Imagino eu. Chupa, Chico Lang! Chupa! Não pode faltar. Obrigado, pessoal. Eu vou virar a câmera para mostrar para vocês a aglomeração que está aqui na porta da academia na Marquês de São Vicente. Muitos torcedores no canteiro central. A polícia de olho na esquina do Palmeiras. Ambulantes vendendo produtos. E aqui, bem na porta mesmo da academia, Flávio, aí tem uma muvuca grande, hein? Sinalizadores, centenas de torcedores. Olha só a galera fazendo churrasquinho. Quanto que tá churrasquinho aí, velho? R$5 o churrasquinho. É sem corona, né? É sem corona. Bebida. A galera, faixa de campeão no peito. Aqui, pamonha. É uma festa. Mais bebida alcoólica, sinalizadores. E aqui o portão da academia. Torcedor com 2 faixas no peito. Tá faltando uma. Essa aqui tem outra aqui, ó. E aqui é bem a porta da academia de futebol. Por que essa aglomeração tá aqui? Obviamente, muitos desses torcedores estão esperando a chegada do ônibus. Só que eu já obtive a informação que muitos jogadores, não sei quantos, já foram embora. A galera foi embora do estádio direto para casa ou para outro lugar, não sei. Mas é capaz do ônibus trazer alguns integrantes de comissão técnica, de funcionários, e a festa continua. Nem parece que estamos no auge da pandemia. Eu diria que aqui temos cerca de 500 torcedores, cinegrafista aqui da TV Globo. Fala, Gaúcho, tudo bem, filho? Estamos na aglomeração, os carros vão passando aos pouquinhos. E eu vou me afastar um pouco mais, Flávio, para dar uma visão um pouquinho mais de longe para vocês desta aglomeração, para encerrar, inclusive, a minha participação. O ônibus do Palmeiras deve chegar dentro de alguns minutos. Olê porco, eu vou passeando por aqui pelo canteiro central da Avenida Marquês de São Vicente. Pessoal, os porcos é louco. Tem muito mais gente louca do que só porco. O pessoal tá muito louco. Opa, senti um cheirinho diferente aqui e não é do milho. E com essa imagem eu finalizo. Se por acaso o ônibus chegar, eu chamo de novo, Flávio. Toca daí. Tá legal. Parabéns, Silvestre. E é um desafio direto às autoridades. Há uma ordem imposta clara pelo governo do estado. Estamos em fase vermelha e isso não pode acontecer. Vamos lá para frente do estádio do Palmeiras. Como é que está a situação aí, Marcelo Basésio? Olha, Flávio, por aqui a situação está bem mais tranquila. A Polícia Militar, enfim, agiu, já tirou grande parte dos torcedores do posto de gasolina. Eles se movimentaram sentido Sumaré. Alguns se aglomeram ainda no estacionamento de uma drogaria, mas aos poucos o contingente policial vai afastando esses torcedores, vai incentivando a dispersão desses palmeirenses. Aparentemente, a festa aqui nas imediações do Allianz Parque chegou ao fim mesmo, viu, gente? Obrigado, Marcelo. Não tem palavra para o negócio desse. O que você vai falar? E aí desqualifica o que disse o Renato, né? Na polêmica com o Lisca na semana, que o Lisca fez aquele desabafo. Aliás, o presidente da CBF
Caboclo teve aí no Allianz Parque, mas não deu um posicionamento, uma resposta, né, daquilo que cobrou o Lisca, né, e com muita propriedade de que realmente agora a Copa do Brasil começa, essas viagens longas do Brasil inteiro. O presidente não falou nada e o Renato falou, não, o futebol é entretenimento, ajuda o torcedor a ficar em casa. Não é assim, não é verdade. Não é verdade. Tanto não é verdade que lá em Porto Alegre a torcida foi para a porta da Arena Grêmio, a torcida do Palmeiras comemorando aqui, a torcida do São Paulo aglomerou. O problema continua, a CBF está quietinha na dela e segue o jogo. Só para não dizer que o Renato não tinha razão, pelo menos no Rio Grande do Sul ninguém foi para as ruas para comemorar, né? Ele colaborou. Ele colaborou. Para muita gente não colocar o Ferreirinha, não colocar alguns jogadores que podiam mudar o jogo, o Renato também colaborou para não ter aglomeração da torcida do Grêmio depois do jogo, né? Ronaldo Fenômeno vai ser papai de novo, ao que tudo indica, hein? É, porque a companheira dele, que chama Celina Locks, ela postou nas redes sociais algumas fotos como se ela estivesse aí esperando um filho dele. E tá todo mundo dando parabéns. Então, que seja feliz, que ele seja feliz. E é gêmeos? É? Ah, nossa. O Amaral tá por dentro. Você tem quantos, Amaralzinho? Quantos filhos você tem? Tenho 2. 2? Tá pensando em mais ou tá bom? Não tá bom. Tá bom já? Tá legal. Pensão tá caro, né? Gente, pra variar, a Ponte Preta saiu na frente do Corinthians e pra variar, teve um pênalti a favor do Corinthians. É uma novidade isso, né? Vamos ver como é que foi. Domingo de manhã, temperatura agradável e futebol, pelo menos em boa parte da primeira etapa, nem tanto. Poucos lances de perigo e alguns que, bom, melhor nem comentar. Mas aos 30 minutos, um lampejo de talento com João Veras, que com categoria abriu o placar em Itaquera e colocou a Ponte na frente. O Corinthians com 14 desfalques pela Covid, zagueiros improvisados nas laterais e com Luan entre as novidades da equipe, chegou perto do empate com Rony. Mas foi Matheus Vital com o bom e velho tapa colocado que deixou tudo igual. Golaço e 1-1. No segundo tempo, a macaca começou com tudo. O Corinthians respondeu, mas foi a chuva, olha ela aí de novo, que tomou conta do jogo. Em campo molhado assim, nada melhor do que uma bola parada. Otero então entrou em cena com cobranças venenosas de falta e de escanteio. Mas foi nesse pênalti marcado em cima de Vital que o Timão, enfim, conseguiu a virada. Jô cobrou, o goleiro Luan defendeu, mas a bola voltou redondinha para o atacante marcar. O Corinthians ainda teve Cantilho expulso. E contou com a sorte nesse lance de Moisés, que carimbou a trave no chute cruzado. Mas ficou nisso, 2-1, placar final. Depois de 7 jogos, o Corinthians reencontra o caminho da vitória. A primeira no Campeonato Paulista de 2021 e diante de um momento complicado de surto de Covid no elenco corintiano. Eu vivi isso já na minha vida, quando eu assumi a Chapecoense lá atrás, após o acidente, no final de 2016. A gente não tinha um corpo de funcionários o suficiente para tocar o futebol, aos poucos que foi sendo montado, e a cena, lógico, de uma forma diferente, ela está se repetindo agora, né? Eu já citei aqui na entrevista que eu, o Flávio de Oliveira, o Duílio e os outros que estão lá também, que tem outras pessoas, a gente tem se desdobrado para que o nosso dia a dia seja extremamente saudável em todos os sentidos. Sempre que há um exame, e o clube tem feito mais exames exatamente para saber
quem é que pode estar ali, né, porque nós queremos ter um ambiente seguro dentro do protocolo, porque a saúde em primeiro lugar, mas é importante que todos nós tenhamos que arregaçar as mangas e fazer mais, né? Hoje foi uma vitória da superação, mesmo com algumas dificuldades técnicas e táticas que eu já citei aqui, até pela falta de jogadores e as alterações. Eu acho que o grupo ele tem que se sentir hoje vencedor, porque ele buscou uma vitória muito importante diante de tais problemas. Tirando dúvidas, o Corinthians reclamou de falta no gol da Ponte Preta. O João Vera sobe com o Gemerson cai e aí ele segue com a jogada. Vamos dar uma olhada, o que vocês acham desse lance aí, ó? Esse lance aí, ó. Para mim foi ou não? Absolutamente nada. Nada. O Gemerson foi muito mal no lance, Flávio. Aí, ó, aliás, fez uma mais partida muito ruim. Para você, Amaral? Sozinho, acho, né? Foi nada. Para você, Garrafa? O Gemerson quis ir na malandragem. Quando ele sentiu que ele já tinha perdido o tempo da bola, tentou cavar uma falta. Foi um belo gol do garoto da Ponte. O moleque se emocionou. Absolutamente nada. Gol normal. Miller. Perdeu o tempo da bola. Literalmente. Né? Até porque o jogador da Ponte Preta estava parado, de costas. Pode ver, ele perde o tempo da bola, o jogador da Ponte Preta segue no lance. Para você, Chico. Falta claríssima. Falta claríssima. Eu vou me vingar, viu? Um assalto à mão armada. Vou me vingar. Ele vota e dá risada no próprio voto. Eu vou me vingar desse voto aí. Esse gol da Ponte deveria ser impugnado. Olha aqui, aí teve o lance do teórico pênalti a favor do Corinthians. Ó, esse lance aí. Teórico. O senhor coloca em votação, Celso. já querendo induzir todo mundo? Não, teoricamente. Aí nós vamos ver se vocês concordam ou não. Flávio. Celso, pênalti ou não? Assim, eu confesso que não tive muita convicção na hora. Mas depois revendo, acho que foi o Pedrinho que fez o pênalti, né? Ele foi muito imprudente. Se ele fosse para a Ponte Preta, ele teria dado? Talvez sim. É um lance de interpretação, Flávio. Você vê, ó, que ele esquece a bola e vai no jogador, vai no VAR, e tal. Esse jogo tinha VAR, né? Ah, não, me chamou a atenção até uma coisa. Foi o VAR que deu, não foi? Então, me chamou a atenção uma coisa. O Klaus, ele deixa rolar, antes mesmo de parar o jogo, ele resolve marcar o pênalti. A sensação que eu tenho é que ele foi avisado pelo VAR. Mas o VAR não tem que esperar concluir a jogada para chamá-lo para dizer que foi pênalti? Teoricamente, sim. Então, sabe, porque ele deixou o jogo seguir, olha, normal, de repente vai lá e marca o pênalti. Será que a dona Edna marcaria, melhor de todas? O melhor árbitro que nós temos aqui foi pênalti? Foi? Ele foi no mínimo imprudente. Ô, Flávio, eu acho que pra mim foi pênalti, porque o jogador da Ponte, ele em momento algum ele acerta a bola, ele acerta o jogador do Corinthians. Ele atropela o... Ele avisa o jogador. Ele foi imprudente. Desproporcional. Imprudente, é isso aí. Ele foi muito forte, digamos, ali eu acho excesso de força. É isso, diria E se isso no meio campo é falta, dentro da área é pênalti. Isso aí foi pênalti, Chico? Claríssimo, Flávio. Claríssimo. Pênalti claríssimo. E concordo com o Miller, em momento nenhum ele vai na bola, ele vai no jogador e pelas costas, né? Dentro da área, falta pênalti. Agora, o que deixou uma suspeita no ar foi a demora do Klaus para marcar, né? Ele demorou para marcar esse pênalti, ele bobeou nesse aspecto. Aí dá a impressão, eu concordo com o Celso, que ele foi avisado pelo VAR. Mas aí o VAR não tem que esperar acabar o lance para depois avisar. Quer dizer, o Klaus aí é que complicou a jogada, mas foi pênalti, sim. Pênalti claríssimo na memória. Ó, eu acho que foi, mas como eu falei que ia me vingar, eu vou falar que não foi. Até porque, Flávio, pode ver, aí o jogador tem que ter inteligência para jogar futebol. Ele vai todo brutão, né? Não, até porque a bola vem no peito do Vital. O Vital, com certeza, ele ia dominar pro seu lado direito, é porque ele só tem a direita. E domina pro seu lado direito para finalizar. Espera o Vital dominar, abre a asa, protege a bola e sai jogando. Ô, Miller, mas o que você está pedindo... Você pensa que todo mundo é você? É isso que eu ia falar. Aquela coisa fácil. O que ele está falando, você viu a tranquilidade dele? O cara pensa porque ele domina, ele só tem a direita. Miller, não dá. Garrafa, presta atenção. Você é Miller, né, filho? A bola não vem na cabeça do Vital. Primeira coisa. Você tá certo.
Mas os caras não pensam. Você está pedindo os caras têm mais inteligência. Esse é o problema. Não dá, ele não vai dar. Eu só tenho sérias dúvidas, e agora estou falando sério, se ele daria se fosse para a Ponte. Isso realmente deu muita dúvida. Aí é uma hipótese, né? Daria falta de 2 toques dentro da área. Né? Ou falta não, aí você falou assim, se ele daria, né? Foi o VAR que deu, não foi? Então, seja lá que sabe. Se eles marcariam isso, o pênalti a favor. Até porque se você olhar o Kraus ali, ele tá em cima do lance, ele não apita. Não apita. Ele não apita, pode ver, ó. E aí logo em seguida, antes mesmo de parar a jogada... Olha lá, ele tá em cima do lance e ele não apita a falta. Ele manda seguir o lance. O VAR deve ter falado assim, caiu em Itaquera, já era, esqueceu. Ele falou, pênalti. E aí ele expulsou o Cantídio numa jogada muito parecida com a do Rodinei, que decidiu o Campeonato Brasileiro. Vamos ver o lance do Cantídio. O que vocês acham disso? Celso, é para expulsão? Então, para mim era para amarelo. Mas e aí, como o do Rodinei. Claro, mas aí... Não, ainda acho diferente daquela do Rodinei, que foi de que frente. Você falou, se eu não me engano, também que era para amarelo. É que todas as outras que ele já marcou eram para vermelho e ele deu amarelo. E aí agora ele resolveu mudar os critérios dele. Então ele deu vermelho nesse lance, já tinha dado vermelho também para o Rodinei. Mas não sei, era para amarelo. Para você, Amaral? Eu acho que era para vermelho, porque é por trás, você pode ver, parece que ele não queria fazer isso, mas pisou, né? Garrafa. Por trás ali, tornozelo, uma falta perigosa, vermelho. Miller. Pra mim ele mereceu vermelho, o Cantígio, pode ver. Ele nem... A bola já saiu, exatamente. Além dele estar atrasadíssimo... É carrinho isso? Não, ele pisou. Com a sola da chuteira exatamente, na perna. A trava da chuteira, ele pisa, né, entre a... Ele levou o pé onde já não tinha mais bola. Entre o tornozelo e o tendão do jogador. Tendão de Aquiles. Chico, você acha que deveria fazer um BO nesse lance ou não? Olha, Flávio Prado, eu vou ser sincero para você. Eu acho que o Cantígio aí exagerou, viu? E ele que é um jogador de categoria, né? Ele toca mais a bola, não é um jogador violento, mas aí ele pisou na bola mesmo. Aliás, não pisou na bola, pisou no calcanhar de Aquiles do adversário, né? Que é muito pior. Então eu acho que foi merecida a expulsão. Eu sou justo, Flávio. Quando quando não é, não é. Eu sei. Eu não expulsaria, não. Para mim é cartão amarelo igual ao do Rodinei. Mesma coisa. Ou seja, o Klaus ele está com um critério diferente do convencional. Eu, de novo, a dona Edna teria expulsado. Para mim a referência é Edna. É disparadamente a melhor árbitra aqui. Estão fazendo um lobby tremendo para o Klaus fazer Copa do Mundo e tal. Mas eu acho que o melhor é que tem que ir lá. Aliás, nessa mudança de regra que foi acertada, a adaptação de regra, né? Quando fala, avisar os brasileiros que tem que contar a intenção, se bater a bola na mão e não for diretamente para o gol, for para um companheiro, não vai mais anular o gol, a não ser que vai ter que olhar a intenção, né? E também se convencionou que haverá um intercâmbio entre o futebol europeu e o futebol sul-americano e árbitros brasileiros apitarão talvez até Champions League e virão árbitros da Europa para apitar a Libertadores, que é maravilhoso. Só que o nome indicado, a dona Edna. Aí sim. Aí beleza, aí vale. Sem fazer média, sem nada. Sabe o que eu vejo? O seguinte, era um lance pro VAR chamá-lo? Tanto do Rodinei e agora, porque o VAR chamou de novo o Kraus. Pelo protocolo pode chamar. Pode chamar, né? Então o VAR pode interferir em todo lance. Não, que ele expulsão, pênalti, gol. Impedimento, ele pode, mas não há necessidade do árbitro acabar. Porque a gente, se for repetir o lance de novo do jogo, da expulsão do Cantígio, você pode ver que o Kraus, de novo, ele está bem colocado. Mas depois que ele expulsou lá o jogador do Inter, ele tinha que expulsar. Não, mas o Rodinei foi expulso porque o VAR chamou, porque se você vê o VAR chamou de novo hoje. Não, mas aí ele estava bem funcionando, aí dá pra ver que ele vai mesmo. O Rodinei foi muito rápido, só pelo VAR mesmo que você vê que a entrada foi... Aquele lance do Lewandowski que passou aí, deveria ter sido anulado, né, no gol do Mundial, agora ele seria discutido e o gol seria dado. Sim. Bateu na mão, foi pro atacante... Como é que ficou? É assim... Hoje, se a bola bater na mão, anula. Ou seja, o gol do Lewandowski tinha que ser anulado. Agora é assim. No atacante, né? Se bater na mão do atacante for direto pro gol, aí anula mesmo. Tá. Mas se bater na mão do atacante, cair no pé de outro, você tem que olhar a intenção. Bateu por aqui, bateu ou ele colocou a mão? Se ele colocou a mão, anula. Se bateu,
ocasionalmente o gol vale. Exatamente. Flávio, eu vejo o seguinte, na antiga regra, né, até pouco tempo, qualquer lance no ataque, se batesse na mão do atacante... Com vontade ou sem vontade... involuntariamente, o árbitro dava a falta. Não, então, era isso mesmo. Então, eu acho errado isso, porque às vezes... Eu também acho. O atacante está naquela os caras da correria. Os caras estão enchendo, desculpa. Vale a partir da próxima temporada. Primeiro Flávio, a cada 15 dias, 3 meses, 6 meses, os caras eles não conseguem se acertar o que é e o que não é bola na mão dentro da área. Num passado não tão distante, era o seguinte, a bola bateu na mão, o árbitro falava assim, ó, se o cara abrisse o braço, você via que ele interpretava, teve a intenção... Mas não mudou isso, mudou aqui no Brasil, porque eles não têm muita... Cada 10 minutos eles não têm muita inteligência. Agora a bola bateu, veio por correio, Vamos lá aos nossos prêmios desta noite. Olha, muita gente participou, muita gente também mandou mensagem aqui, né, pra nós, querendo a camisa do Palmeiras. A gente entrou nos Trending Topics e aí saiu, então o primo não deixou dar a camisa. Mas entrou? Entrou nos Trending Topics. Puxa, é justo dar, não é? Falou que não, porque não chegou nos 3 primeiros. Então, como não chegou nos 3 primeiros, não vai poder dar a camisa do Palmeiras. Mas que trairagem, primo, nossa. É maldade O primo quer a camisa pra ele, né? O Palmeiras foi campeão hoje. Ele quer a camisa pra ele, só que não serve, porque é M. Então, fica bem de look, né, pra ele. Fica, né? Eu acho até que ia ficar bonitinha, né? Com a barriguinha e tal. Mas vamos lá. Primeiro presente, kit Paulistão, utensílio aí pra pipoca, almofada, mais o boné da CrossFox. O vencedor é o Gabriel de Góes no laço. A bola, presente da Topper com a loja Gold Placa e o boné, vai para Michele Oliveira Magalhães, minha xará. A camisa do São Paulo, alusiva ao São Paulo, mais o boné da CrossFox, Jefferson Melo, beleza? Todos vocês vão ter uma semana para retirar os prêmios. O primo, a nossa produção, vai entrar em contato com vocês e aí vocês combinam para retirar os prêmios aqui. Maralzinho, que bom te receber aqui de novo. Muito obrigado, viu, meu amigo? Eu que agradeço. Acho que para mim é uma satisfação imensa estar aqui na mesa redonda. Vinha sempre na mesa redonda quando morava em São Paulo, quando jogava no Palmeiras, e veio meu parceiro Miro, Garrafa. Faz tempo a Garrafa porque tinha subido, Garrafa. A Garrafa tá vivo. Ele tá gordinho, né? Um pouquinho. O Celso também aqui, sempre tá a gente falando, Michele. Não tá aparecendo nada, fica tranquilo, tá? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Tá tudo bem. Gente, a equipe de reportagem do Mesa Redonda / Gazeta Esportiva, a equipe de reportagem da Gazeta, está nas ruas, tanto o Silvestre como o Basejo. Amanhã, no Gazeta Esportiva, nós vamos mostrar o final da história toda. Sim. Esse registro da chegada do Palmeiras, como é que terminou a história lá da Sumaré. Enfim, amanhã a gente mostra tudo para você, às 6 da tarde, com o Gazeta Esportiva. Jornalismo é dessa forma que tem que ser feito e a gente lamenta profundamente ter registrado essas cenas ao vivo aqui no Mesa Redonda, mas esse é o trabalho jornalístico. Um abraço, até a semana que vem. Obrigado a todos vocês. Tchau.